podcast mais incrível que surpreende você com assuntos interessantes. Breve nós vamos ter também muita música aqui, porque não tem como o músico não fazer umas musiquinhas como vocês gostam, né? E acompanham a gente. Então seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio, seja muito bem-vindo à nossa casa, que ela seja também sua na noite de hoje em especial. Já quero pedir, curta, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa um sininho, tem um desenhozinho de um sininho aí, que ele te ajuda a lembrar, que às vezes a memória da gente é um pouco fraca. Ele te ajuda a lembrar todas as novidades que vão sair do nosso canal e também todos os episódios que vão estar sendo transmitidos aqui ao vivo para você participar aqui no Tete a Tete com a gente e também deixar o seu comentário no chat. Então, curta, se inscreva, compartilhe, mande para os amigos, para a vizinha, para o parente, para o cachorro, manda para quem você quiser e vamos participar porque hoje está especial demais. Mas para começar, antes de falar dessa lenda que está aqui, que vocês já vão conhecer, que é o nosso convidado de hoje, eu tenho uma mensagem para você, mas eu vou pular o protocolo. Deixa eu falar desse homem de Deus, pastor Átila Ribeiro, é o nosso convidado de hoje. Esse literalmente grande homem, ele está aqui conosco hoje participando. Ele é diretor do Instituto Teológico Dunamis, falei certo? Correto. Dunamis, vice-diretor do Instituto Teológico Logos, bacharel em teologia pela Faculdade Curtius. Acertei também? Acertei. Bacharel em teologia pelo Instituto Teológico Logos e doutor HC pelo mesmo instituto. HC que corresponde a? Honoris causa. Honoris causa. E ele atua como docente, professor em diversas áreas e disciplinas teológicas e também é professor de línguas originais da Bíblia, grego e hebraico. Pastor, homem de Deus, esposa exemplar, pai maravilhoso, amigo sempre presente. Apresento para vocês Átila Ribeiro. Amigo, cumprimente a galera. Fica Glória a Deus. Queridos pais do Senhor a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Meu amigo cantor Luan Felipe, que honra para mim. Eu tô emocionado. Eu tô Pra mim é uma emocionado. honra Eu coloquei até um Casimir aqui para ficar. Como sempre, tá bonito demais. Seja muito bem-vindo, amigo. E para começar, eu tenho uma mensagem já de abertura pra gente, que é um texto da psicóloga Ariane Silva, e é uma mensagem muito boa e eu gostaria que você prestasse atenção. A mensagem tem por título Não Espere, e olha que reflexão que a doutora Ariane escreve. Não espere o crescimento acontecer para curtir o processo. Não espere a vitória vir para perceber que o caminho até lá foi glorioso. Não espere o próximo emprego chegar para ser grato pelo salário. Não espere a comida gostosa para ser feliz por não ter falta. Não espere o filho realizar seu sonho para entender que ele tem os próprios. Não espere a próxima célula cancerígena ser gerada para entender que a saúde é uma bênção. Não espere a dificuldade de respirar chegar para saber que o fôlego de vida é um dom divino. Não espere a última batida do coração para sentir a ausência. E não espere a vida passar para se arrepender. Não espere. Aproveite cada momento. Doutora Ariane Silva. Olha que reflexão, hein? A gente já começa com peso, né? Muito forte. Forte demais, não? Meu amigo, é uma honra ter você com a gente aqui. É uma graça mesmo ter você aqui com a gente. Honra minha. Meu Deus, que coisa boa. A gente vai ter aí horas de papo, de conversa, com a galera interagindo. Já tem gente mandando bastante perguntas, já mandaram bastante lá também pelo Instagram. E já quero pedir para você seguir as redes sociais, viu? Do nosso querido amigo pastor Átila Ribeiro. Ele já vai falar o Instagram para vocês e o contato de telefone já no início, depois a gente vai repetir mais algumas vezes. Sim. Né? Fala o seu Instagram aí pra galera. Meu Instagram é Letícia e Átila, né? Átila e Letícia, ou Letícia Átila. Meu canal no YouTube, Átila Ribeiro Oficial. Temos vídeos lá sobre as línguas originais, sobre os assuntos teológicos, pregações, estudos bíblicos, está lá para o pessoal acompanhar. E temos o nosso Facebook também, Pastor Átila Ribeiro. Pastor Átila Ribeiro. Então, ó, no Facebook é Pastor Átila Ribeiro, no Insta é Letícia e Átila, não é isso? Letícia e Átila. E você vai acompanhar, lá você vai conhecer o trabalho, o ministério do pastor, também a família do pastor, tudo sobre ele, você vai aprender. E se você estiver interessado nas aulas, que já a gente vai falar sobre isso,
você já vai ver também os contatos aqui, todos direcionados, que a gente vai passar para vocês. Agradecendo os nossos patrocinadores, Multipresente Decor, que trouxe pra gente esse cenário novo aqui alterado. Olha esse arranjo, essa decoração, olha esse centro de mesa, essa tacinha de água. A gente toma água diferente, né? Vou até tomar uma água. Multipresente, coisa boa! E também Citron Instrumentos Musicais, e também pela pessoa do meu amigo Rafael, gerente lá, top. Pastor, precisa de qualquer coisa para sua igreja? Não, Fabricinho? É Citron que resolve pra gente, não tem pra onde fugir. É coisa boa demais. E aí, falando um pouquinho de você, vamos lá. Me permita tratar você pela intimidade, mas vira e mexe eu posso esquecer e falar senhor. Vamos lá. Professor de grego e hebraico, de onde surgiu isso? Esse fascínio, esse interesse? Desde quando eu me inscrevi num seminário teológico, eu fiquei fascinado quando eu cheguei no primeiro dia de aula, eu participei e vi um dos professores explicar sobre esse assunto. Eu sempre ouvia falar sobre os idiomas originais da Bíblia e tal, mas quando eu vi ele falando com tanta propriedade, eu falei, eu quero aprender isso daí. Se Deus me ajudar, eu vou aprender. E dali já vai para 9 anos que eu estou estudando esses idiomas da Bíblia e fiquei fascinado para a glória de Deus. Hoje eu ministro, hoje eu sou professor de ambas as línguas, tanto o grego quanto o hebraico, embora seja ainda aluno, também sou professor para a glória de Deus. É aquele aluno que está na frente, né? Que é um aluno tão bom que ele já vira professor, já mesmo é bondade sua. Sou curioso, aluno. Eu me chamo de curioso, um aluno curioso. Meu Deus, deixa eu mandar um abraço aqui pro Cauãzinho. Cauã, Andresa tá aqui com a gente, pastor Avilmar, lá do Ministério meu amigo. da Ibron, meu Deus do céu, Beth Scheidegger, eu amo esses sobrenomes chiques porque me faz falar chique. Tá dando também uma boa noite pra você, meu amigo, e também pra mim. Deus abençoe. Tylon Mendes também, boa noite pra todo mundo que já tá entrando, já está participando, mande pros seus amigos, a gente tem muita coisa boa. Gente, esse homem é uma enciclopédia de conhecimento, vocês vão ver que eu não estou exagerando, viu? Bondade do Vambora! Agora, vamos lá. A maioria das pessoas tem esse fascínio, esse interesse de falar o inglês. Eu sou um deles. De falar o espanhol, de falar, até agora está crescendo muito o estudo pelo alemão, né? Está crescendo muito a procura por essa língua também. Agora, claro que tem essa questão, né, do senhor ser pastor, né, ter estudado para isso, mas o senhor há de concordar comigo que é um pouco fora da curva se interessar sobre... Não, eu quero aprender a gramática, a pronúncia, a fonética do grego e do hebraico. Na verdade, os estudantes da Bíblia, nós temos que ponderar isso daqui. Sim. Os estudantes da Bíblia, no que tange ao hebraico, ao grego, nós não estudamos o grego e o hebraico para conversar. Sim. Nós não estudamos para falar. Nós estudamos para ter uma boa exegese, uma boa interpretação da Bíblia, compreender. Eu até trouxe aqui, me permita, trouxe aqui 3 Bíblias. Essa é a versão hebraica do Antigo Testamento, que é a Bíblia Stiltigartensia, uma Bíblia muito boa. Sim. Está toda em hebraico aí. Depois eu vou ler alguns trechos aí para a gente ver. Sim. Essa é a Bíblia Septuaginta, alguns dizem Septuaginta, outros Septuaginta. Eu já ouvi falar dessa. Essa é a versão grega do Antigo Testamento, essa tradução Cristo usava, os apóstolos usavam. Sim. Né? Essa é a versão grega. Ela foi traduzida no ano 285, a pedido do rei Ptolomeu Filadelfo. Ela foi traduzida, é uma tradução do hebraico para o grego, porque no período helenístico o grego passou a ser a língua falada, né? Talvez comente um pouco sobre isso aqui na nossa oportunidade. E a terceira? E essa daqui é uma edição grega do Novo Testamento, 4ª edição revisada, toda em grego também. Né? Essa é do Antigo Testamento e essa daí do Novo Testamento. Então ela é dividida, né? A grega é dividida. Sim, sim. É porque a Septuaginta, ela é a versão do Antigo Testamento em grego. Essa daí. Por quê? A nossa Bíblia Sagrada, ela tem 3 idiomas originais. O Antigo Testamento, a maior parte em hebraico, e aramaico, algumas partes em aramaico. Por exemplo, o capítulo 2 de Daniel, até o verso 4, até o capítulo 7, está todo em aramaico. Algumas palavras em Gênesis, algumas palavras em Jeremias, está também em aramaico. Daniel, enfim. E o Novo Testamento, a maior parte em grego, porque o grego era o idioma falado no Novo Testamento, né? Cristo, por exemplo, ele era trilingüe. Ele falava tanto o hebraico quanto o grego e o aramaico. Por exemplo, Novo Testamento, Cristo vai falar em aramaico algumas palavras. Sim. Efatá, aramaico. Talita cumi, levanta-te, menina. Eloi, Eloi, lema sabachthani, expressão
em aramaico. Em aramaico. Né? Então, existem expressões de aramaico no Novo Testamento, embora a maior parte é em grego. Há quem diga que o Evangelho de Mateus primeiro foi escrito em aramaico e depois o próprio Mateus fez uma tradução para o grego, embora essa original em aramaico não foi encontrada. Então, basicamente, 3 línguas, grego, hebraico e aramaico. Essas línguas nós não estudamos para conversação, embora eu consiga acaba falar, ajudando, né? Ajuda muito, a questão de fala de algumas coisas. Talvez existem professores que falam o grego e o hebraico, por exemplo, porque estudam ambos o grego moderno, o hebraico moderno. Sim. Comento um pouquinho sobre isso daqui a pouco também. Entendi. Então, partiu daí. O fascínio, partiu daqui. vou dizer, a paixão, né? O interesse partiu daí. Que dá para ver que é um campo vasto de informações, principalmente quando você vai estudar a Bíblia, né? E você percebe que algumas palavras têm significados que vão direcionando completamente o texto, né? Vão diversificando completamente o texto. Um abraço para João Pedro Oliveira, que está participando com a gente aqui, viu? Também entrou com a gente aqui. E no canal do Taylor aqui é a Margarete que está participando. Não quero perder nada desse programa, dessa entrevista. Então fica com a gente aqui. E se tiver pergunta, minha amiga, você pode mandar. Margarete, ela é especialista, professora em Libras. Ela é fluente em Libras. E ela Parabéns, dona Margarete. E ela é a líder do nosso ministério de surdo e mudo, lá da Igreja Hebron 7, da qual a gente faz parte. Ela é um amor de pessoas e se comunica com as mãos incrivelmente. Eu acho maravilhoso isso. É muito bonito, muito bonito. Então vamos lá. Dado esse start, nós vamos começar falando sobre algumas coisas, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre as suas aulas. Você disse que dá aula, sim, né? Sim. Nós temos lá em Cachoeiro, no Instituto Teológico, aulas presenciais, segunda, terça e quinta. Segunda-feira, o curso básico. Para quem nunca fez um curso teológico, curso básico na segunda-feira, embora seja um básico bastante avançado, né, para a glória de Deus. Na terça-feira, o curso intermediário, que vai preparar os alunos para o bacharel. E na quinta-feira, o curso bacharel em teologia. Você vai sair dali formado bacharel livre em teologia. Olha e aí, nós temos também o curso online. Às vezes a pessoa está com compromisso, mora longe, enfim. Temos o curso online toda terça-feira. De 9h30 a 11h30 da noite temos o curso básico online. Sim. E na quinta-feira o curso médio em teologia. Na quarta-feira nós temos o curso de línguas originais. Hebraico na quarta-feira e grego na sexta-feira. Hebraico bíblico e grego bíblico também presencial e online. Mas a aula presencial terminou esse mês e nós vamos abrir uma outra turma no próximo mês. Por enquanto, esse mês temos as aulas de hebraico e grego online. Então, ó, você que tem interesse, ó, já vai abrir turma nova, hein? Já entra aí com a gente, já depois pega lá nos contatos ali, nos canais de comunicação do Pastor Átila, se você tem interesse para poder entrar na nova turma, a presencial, né? Vai abrir presencial. Presencial já está rolando de teologia, né? Já está acontecendo toda segunda, terça e quinta lá em Cachoeiro, o curso presencial, que é o nosso instituto lá que nós temos lá na cidade. Mas tem mais turma nova para abrir, né, presencialmente? Tem mais turmas novas. A nossa turma de teologia, ela é um ciclo. A pessoa, por exemplo, você quer entrar segunda-feira que vem no curso básico, está iniciando uma matéria, você já pode entrar e depois as matérias que vieram, né, é um ciclo. Entendi. Então, olha aí, gente. Nunca foi tão acessível se estudar como o pastor Átila. Então, curso completo com livro certinho. Olha aí, gente. Muito bom, gente, muito bom. Aí, eu sou sujeito a falar, mas o curso é bom. O professor é ruim, mas o curso é bom. Modéstia, nem combina com ele, né? Falando em livros, né? O senhor tem um livro, né? Eu tenho aqui, sim. E é o que está exposto aqui pra gente, que você está vendo, ó, Escatologia, a doutrina das últimas coisas. É um tema que assusta muita gente, né? Muito bom. É um tema que dá Nesse aquele livro medinho. eu faço um panorama das 8 principais doutrinas dentro da escatologia, junto com seus desdobramentos. Geralmente, quando a pessoa fala escatologia, o que vem à mente é arrebatamento, tribulação, mas tem muito mais. Tem muito mais. Dentro da área. Estuda-se também muito a simbologia, né, do Apocalipse. Né? Eu fiz um seminário básico de escatologia. E quando a gente entra para fazer, a gente vê que não é só esse negócio do terror, do fim de tudo. Não. É muita coisa interessante, né? Para quem é da área de humanas, então fica fascinado, né? Fascinado. Porque tem essas questões históricas, simbólicas, né? Então tá aqui, ó. Tá disponível para venda? Tá disponível. Quem quiser, entre em contato conosco, enviamos para a pessoa. Tá disponível para venda. E ó, um resumo do que o livro aborda. Ó, Escatologia, a doutrina das últimas coisas. Então fala sobre a escatologia bíblica, o estado intermediário da alma,
o arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, a grande tribulação, a batalha do Armagedon. Essa parte é fascinante, né? A batalha do Armagedon, o milênio, também que é muito interessante, o juízo do grande trono branco, o perfeito estado, e ali também depois você encontra todas as referências lançadas pela editora Logos, né? Escatologia, a doutrina das últimas coisas, por Átila Ribeiro, esse escritor, conferencista, ministro, docente, é um homem... Rapaz, pra Deus quando dá completo mesmo, pra né? Glória de Deus. É aquela pizza de 12 fatias, Meu bem Deus. recheada. O homem tem várias partes, né? E Henrique, seja muito bem-vindo também. Tá dizendo aqui, ó, pastor Átila, grande homem de Deus, Henrique mestre, Aquino, melhor teólogo do sul do estado. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Olha aí, o menino mandou até um... É meu aluno de hebraico, ele, rapaz. Ah, tô falando. Baruch Hashem, Tamidim, Yevarech Adonai, Veshmererá. Aleluia, vambora. Henrique Aquino, obrigado pela sua participação, amigo. Chame os amigos aí, convida a galera para assistir, que seu professor tá aqui dando aula pra gente, Glória né? a Deus. Gilmar também, meu amigo Gilmar, muito obrigado por você estar participando. Leandro Cabelo, um dos melhores guitarristas aqui do sul do estado. É incrível. Já já você tá aqui com a gente, Leandrinho. Kleber Gonçalves também. Paz. Pastor Kleber tá aí, ó. Benção pura. Tamo junto, hein? Você esteve hoje dando uma entrevista também lá no Pastor Kleber, lá no né? programa dele da rádio. Top demais, eu tenho que ir lá também, rapaz. Eu tô devendo uma visita a ele lá. E eu tenho certeza que ele vai me botar pra cantar umas 10 músicas lá. Vai te aproveitar. E o negócio é bom. Você vai se empolgando e o pessoal vai dando glória e vai embora. Exatamente. Mas vamos dar início, então, Bênção, fique à nossa vontade. Conversa, vamos já lá. que o senhor é especialista aí nessas questões bíblicas, né? E na língua original. Estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo. Eu amo essa humildade, gente. É uma coisa linda. Vamos começar pelo princípio, que tal? Sim. Né? Vamos começar pelo Gênesis, que é um livro fascinante, porém pouco lido, né? Eu costumo dizer não, quem diz isso é a Bíblia. Sim. O livro do Gênesis, logo para você iniciar, eu respeito quem discorde, respeito, talvez tenha alguma pessoa que nos assiste que seja ateu ou algo assim, respeito a sua pessoa. Sim. Embora discorde de alguns pontos, nós podemos nos respeitar. Mas só para abrir a Bíblia no livro do Gênesis, para você ler o verso 1 e 2, no princípio criou Deus os céus e a terra. Para nós lermos isso daqui, nós já temos que ter fé. Hebreus capítulo 11, verso 3 diz que pela fé entendemos. Nós não entendemos para ter fé. E não pense que eu estou dizendo que a nossa fé é irracional. Não. Capítulo 3, verso 15 da primeira carta de Pedro, Pedro disse, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estejais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em nós. Então a nossa fé não é irracional, mas existem pontos na Bíblia que eu vou citar, o que um grande matemático, Isaac Newton, ele disse, atribuirei todas as aparentes discrepâncias das Escrituras à minha mente pequena e limitada. Para nós lermos Gênesis capítulo 1, falando sobre o princípio de todas as coisas, aqui a Bíblia responde pelo menos, antes que eu entre nos assuntos teológicos, né? Sim. A Bíblia responde pelo menos 3 perguntas. Qual é a maior pergunta? Quem criou todas as coisas? A Bíblia diz, Deus criou todas as coisas. Segunda pergunta, quando foram criadas todas as coisas? No princípio. E o que são essas todas as coisas? Os céus e a terra. A versão hebraica traduz tanto os céus quanto terra, a expressão céus ali no plural, né? Vou falar umas questões difíceis aqui e depois eu explico. Fica à vontade. O texto hebraico aqui de Gênesis capítulo 1, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O termo shamayim ali é céus, né? Céus está no plural. A versão grega traduz o céu no singular, tanto o céu quanto a terra, né? Enarque poiasem roteos tourano kaitengem. A expressão ali é no singular. No hebraico está no plural. Os gregos chamam isso de merisma. O que é o merisma? É uma linguagem para que Deus criou todo o universo. Então, que todas as coisas foram essas. O universo. Então, nós abrimos a Bíblia com uma resposta a 3 perguntas grandiosas. Quem criou todas as coisas? Deus. Quando? No princípio. Que todas as coisas são essas? Os céus e a terra. E agora entrando nas questões
teológica, só expliquei que para nós lermos a Bíblia, ela requer fé. É por isso que não dá para a gente discutir no sentido da fé. Fé é fé. No campo okay? da fé Exatamente. Agora, mas o que é interessante é que é uma fé racional, né? Racional, sem sombra de dúvida. Deus, Ele não quer que a natureza ou a sua palavra não está desconexa com a natureza. Sim. O Criador, que se revelou através da sua palavra, uma do tipo de revelação especial de Deus, que é a palavra, ele também se revelou, que nós chamamos de uma revelação geral, que é a natureza. A natureza é uma revelação geral de Deus. Então a revelação especial, um dos tipos, que é a palavra, não está desconexa com a revelação geral de Deus. Agora, quando a natureza, pesquisas científicas, descobrem alguma coisa e tentam dizer que a Bíblia está errada, aí eu prefiro dizer, não, a pesquisa está errada. A pesquisa. Isso é fé, né? Sim, obviamente. Só formulária, né? Então, agora, concernente a teorias da criação, concernente ao Gênesis capítulo 1, nós temos pelo menos 3 teorias acerca da criação. Uma delas é o criacionismo, sim, da qual nós professamos como cristãos, como crentes em Deus. Agora tem também a evolução ateísta e a evolução teísta. O que é a evolução ateísta? Basicamente, né? Porque eu não sou cientista, também não sou biólogo, mas a evolução ateísta é aquela que diz que não existe um criador, a teoria do Big Bang, algo nesse sentido, sim, basicamente falando. O que é a evolução teística? A evolução teística, ela diz que existe sim um Criador, mas ele iniciou o primeiro ato de criação e depois o restante foi evoluindo. Ele criou somente a primeira partícula. Esses dois, obviamente, não têm respaldo à luz da Bíblia, ok? Então, nós vamos falar hoje concernente à teoria da criação, que nós chamamos de criacionismo. O criacionismo, ele também divide-se em pelo menos 3 visões dentro do criacionismo. Existe a teoria da lacuna, ou teoria da recriação, também conhecida como teoria do hiato. Gente, o que é isso que o pastor está falando? Se você ler Gênesis capítulo 1, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra, é o verso 1. Isso. Aí no verso 2, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, acho que eu não consigo gravar esse texto ainda. No verso 2 está lá, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Parece que tem essa teoria da lacuna, ou teoria do hiato, ou teoria da reconstrução, ou recriação. Eles acreditam que tem um grande intervalo de tempo entre Gênesis capítulo 1, verso 1, e Gênesis capítulo 1, verso 2. Eles acreditam que há um grande intervalo de tempo. Eu não vou colocar aqui os defeitos e os pós e os contras das teorias, só vou explicar de forma panorâmica as 3 visões. Sim. Essa é uma delas. Eles veem nisso daí, embora, pensamento meu, eu não consigo ver essa sustentabilidade à luz da Bíblia. Esse hiato, esse desconexo. Porque o texto ali no original hebraico, nós temos alguns sinais disjuntivos e se tiver o tempo propício, falaremos sobre isso agora. Mas essa teoria da reconstrução acredita que o verso 2 aconteceu alguma coisa que fez essa terra se tornar sem forma e vazia. Sim. Eles traduzem o verbo ali, rayetar, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, essa expressão do verso 1. No verso 2, ve'haaretz rayetar tohu vavuhu, aí vai até o final. A Vocês viram que ele fala com uma naturalidade, como se ele estivesse falando com um grego aqui, né? Só que para traduzir para vocês, para nós, né, para nós não conhecedores, ele está falando na língua original o versículo 1 e 2, que é no princípio criou Deus. Os céus e a terra. Não, em grego. No hebraico é Bereshit bara Elohim. Que quer dizer, no princípio? No princípio criou Deus. E o 2 Ou Deus criou, né? Eu vou explicar, porque talvez tenha algum teólogo ali que também conheça um hebraico, sim, né? Elohim ali é um plural. Então é deuses. Mas deu isso dentro de mim agora, aqui na cabeça. Por isso que eu disse isso agora. Só que o verbo, o que rege ali é o verbo. O verbo está no singular, o verbo bará está no singular. Entendi. Então esse plural aqui,
Se tiver algum antitrinitariano ali, agora vai me pegar, né? Nós pensamos que esse Elohim ali é um plural. O hebraico tem 3 classes de números. O plural, o singular e o dual. Plural, no hebraico, são mais de 2 ou mais. Dual, geralmente, é para pares, tipo ouvidos, mãos, pés. É um dual. E o singular é um, obviamente, assim como no português. O sufixo ali, im, de Elohim, é um plural. Então, pode ser traduzido como, entre aspas, viu, irmãos? Deuses criou. Só que essa tradução ficaria desconexa, porque o verbo está no singular. Entendi. Então, esse Elohim ali é um plural comum, porém, é aplicável a pessoas da divindade. É um Deus em 3 pessoas. E isso continua, porque no verso 26 diz, e disse Deus, façamos o homem. O façamos ali, na língua grega, tem um modo chamado subjuntivo. Eu não vou falar coisas difíceis aqui, mas tem um modo subjuntivo. É o subjuntivo que ele vai estar exortando. Subjuntivo exortativo, que nós chamamos. Sim. É quando alguém está convidando outra pessoa para participar da ação que ele está fazendo. O façamos aqui, na Septuaginta, que é traduzido como poieomem, poieomem, que é o verbo ali, né? Façamos o homem, né? Façamos. É como se tivesse um plural de pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no ato da criação. E essa é a visão toda da Bíblia, né? Mostrando ali a Trindade, desde o início, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só para o senhor ter uma ideia, as 3 pessoas da divindade, nós conseguimos encontrá-las logo na primeira palavra da Bíblia, Luan. Logo na primeira palavra da Bíblia, nós conseguimos encontrar o Filho, o Espírito e o Pai, numa interpretação do texto original. Até no português, nós já conseguimos ver. Sim. Nem precisa saber hebraico para encontrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali. Por quê? No princípio criou Deus, os céus e a terra. Está ali Deus Pai. Aí João, no capítulo 1, ele vai dizer o quê? No princípio ele era a palavra, ou verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João capítulo 1, verso 2. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então está ali o Pai e o Filho. E cadê o Espírito Santo? Está no verso 2. E o Espírito do Senhor estava pairando, se movia sobre a face das águas. Pairava, ou se movia, né? Está ali os 3. Agora no hebraico, na primeira palavra da Bíblia, no original, nós já conseguimos encontrar os 3. A expressão Bereshit, que inclusive deu origem ao nome do livro do Gênesis. Porque para quem me ouve aí, sabe que quem estuda a Bíblia, estuda teologia, sabe que o nome Gênesis é um nome grego. Gênesis. Esse nome foi dado por o autor dessa Bíblia aqui, ó, os autores, né? A Septuaginta, essa Bíblia azul. Azulzinha aí, né? É a Septuaginta, ok? Eles é que deram o nome de Gênesis, ou Gênesis, né? Que é a origem. Os judeus não. Os judeus nomeiam um livro de acordo com a primeira palavra, ou a palavra principal do primeiro verso. No caso aqui é Bereshit. Bereshit bara Elohim. A primeira palavra é Bereshit. E na primeira palavra nós temos 3 letras importantes. O B, o R e o Aleph, que seria o A. O Aleph ele pode ser A, E, I, ou U, porque o Aleph é uma letra muda no hebraico. Sim. Com a letra B, de Bereshit, que é uma preposição, B e o substantivo Reshit, com a letra B, nós escrevemos a palavra Ben. Sabe o que é Ben? Filho, no hebraico. Com o R, que é o Resh, nós escrevemos a palavra Ruach, que é espírito. E com Aleph nós podemos escrever a palavra Av, que é pai. Então nós temos filho, espírito e pai. Uau! Bom demais! Que isso, gente? Olha, se você não colocar o dedo para mandar para alguém assistir essa live agora, você tá precisando aí de tomar um saculejo. O homem é uma enciclopédia de conhecimento. Olha aí, hein? Mas então, no caso, me tira uma curiosidade aqui. Então, para os judeus, não existe o nome Gênesis? Não. Como título do livro? Não, como título do livro, não. Para os judeus é Bereshit. Os 5 primeiros livros dos judeus. O Pentateuco. Pentateuco é uma palavra grega. Olha, então... E por que o grego predominou, então, a influência? Vamos lá. No século IV a.C., né, aproximadamente ano 330, a cultura helênica ela foi difundida com Alexandre o Grande. Isso. Ok? O helenismo, com as conquistas de Alexandre o Grande, o grego passou a ser a língua mundial. Obviamente, existe o ápice. Nesse período, nós temos o período antes do Koiné, que era o período ático,
o grego ático, eólico, jônico e dórico. São esses 4 períodos do grego. Sim. O ático predominava, como nós chamamos hoje de grego clássico, né? Isso. O ático predominava. Com as conquistas de Alexandre o Grande, ele começou a conquistar as nações e a língua comum, a língua falada de forma comum, foi o grego koiné. A partir do ano 330, com aquelas conquistas de Alexandre o Grande, a língua grega foi sendo difundida, foi se expandindo. Deixa eu usar a Bíblia, para quem está me ouvindo aqui. Se você vê o capítulo 2 e o capítulo 7 de Daniel, inclusive, para quem quer entender a mensagem do livro de Daniel, o capítulo 2 e o capítulo 7 é o coração do livro. De Daniel. De Daniel. No capítulo 2 e no capítulo 7, no capítulo 2 nós temos o sonho de Nabucodonosor, que Daniel vai interpretar para ele. Qual é o sonho? Ele sonhou que tinha uma estátua muito grande, a cabeça de ouro, o ventre de prata, a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze e os pés de ferro e barro. No capítulo 7, Daniel também tem um sonho em forma de visão. Ele sonha que tinha um animal, uma águia voando, certo? Que se tornou um homem, aliás, um leão com asas, que se tornou um homem. Depois ele vai ver uma visão de um animal que era um tigre, um urso, que tinha 3 costelas. Depois ele vai ver um terceiro animal, que era um leopardo, que tinha 4 asas e 4 cabeças. E depois ele vai ver um animal terrível, que ele não fala que animal é esse. Os 2 sonhos são os mesmos. A cabeça de ouro é tipificada pelo leão que tinha asas, Babilônia. O peito de prata e o urso com 3 costelas é o Império Medo-Persa. O ventre de bronze e o leopardo com 4 cabeças e 4 asas é o Império Greco-Macedônio. É a Grécia, né? Grécia. Isso aí. Por que 4 asas e 4 cabeças? Porque Alexandre o Grande tinha 4 generais. Isso. E depois o Império Romano é tipificado pela perna de ferro e barro e o animal terrível. Aí é Roma. Esse período é chamado de período gentílico. Isso. No Antigo Testamento nós temos o período monárquico, o período teocrático, que é quando não tinha um rei em Israel. O período monárquico, que é quando começa a reinar Saul, depois Davi. Aí no Reino Norte, no Reino Sul, depois vai Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acais, e vai até o último rei. Depois que a Babilônia invade o Reino Sul de Israel, ano 605, 597, 588 aproximadamente, são as 3 levas, começa o período gentílico. Babilônia, Medo-Persa, Greco-Macedônio. O Alexandre o Grande, que deu origem ao Império Greco-Macedônio, né? Por causa do pai dele, Filipe Macedônio. Ele foi o maior conquistador da história. Ele varreu, ele conquistou todo mundo daquela época. E a cultura helênica foi propagando, certo? Depois, quando um dos generais dele vai perder, né? vai dividir, quando ele morre, divide o reino para os 4 generais. Roma vai conquistar. Mas mesmo Roma no poder, na época de Cristo, o império que estava no poder era o Império Romano. Mesmo Roma no poder, a cultura helênica ainda estava predominando. O idioma. Gálatas capítulo 4, verso 4, por exemplo, Paulo vai dizer assim, ó, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Plenitude do tempo é porque estava tudo preparado. Homem de Deus, Deus é tão perfeito que ele preparou tudo para enviar Cristo. Alexandre o Grande preparou o idioma, que virou idioma comum. O grego é comparado com o inglês hoje, por exemplo. Na época era língua-mãe mesmo. Língua-mãe, regia o mundo da época. Então, quando Roma assume o poder, o que Roma faz? Prepara estradas. As estradas foram preparando acesso fácil. Jerusalém está no centro ali, então tudo que chegasse em Roma virava notícia mundial. Por isso que o alvo de Paulo era chegar até Roma. Atos 28 termina como? Com Paulo em Roma. O cristianismo chegou ali, obteve vitória e foi propagação mundial. Então por que o grego foi a língua falada? Por causa das conquistas de Alexandre o Grande, nós chamamos de grego koiné, embora o ápice do koiné foi o ano 100 a.C. até o ano 100 depois de Cristo, porque aí depois, no ano 300 alguma coisa, né, 300 e pouco, o Império Romano cai e o latim, no ano 100 o latim começa a, entre aspas, disputar com o grego. Nós podemos ver em João capítulo 19, verso 20, por exemplo, lembra daquele INRI na cruz? Sim. É os irmãos que têm a fé católica, né? INRI, né? Ali está em 3 idiomas. João capítulo 19, verso 20 diz isso.
foi colocado em hebraico, em latim e grego, ou grego e latim. O Inri ali é no hebraico. Yeshua, Nasir, Rosh Yudim, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. No grego, Jesus Nazoraio, Rex Iudaion. Seria essa a expressão. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Eu não sei falar muito latim, mas seria mais ou menos Jesus, Nasir, Rex Iude. Seria mais ou menos isso em latim. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Eram os 3 idiomas que predominavam naquele período, na época do Evangelho de João, que foi um dos últimos livros da Bíblia a ser escrito. Dos últimos livros. Em suma, por isso que os gregos era a língua falada. Então eles colocavam o nome de acordo com a mensagem em si do livro. Já os judeus, de acordo com a primeira palavra ou palavra principal, né? Por exemplo, que no caso, então, é Bereshit. Bereshit. Os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são nomes partes em grego, parte em latim. Porque eu não trouxe teve a influência do latim também. Eu não trouxe a Vulgata Latina, mas os irmãos de fé católica sabem que Jerônimo foi o tradutor uma das primeiras traduções para o latim, chamada Vulgata Latina. Como Jerônimo, esses nomes também sofreram influência. Sim. Por exemplo, o livro de Êxodo, por exemplo, no grego não é Êxodo, no grego é ek, rodós, preposição ex, caminho, rodós, que é saída. Êxodo seria um nome latim. Levítico, por exemplo. E no hebraico, Êxodo? Êxodo no hebraico é Shemote, que é nomes. O primeiro verso de Êxodo no hebraico é Velech Shemote. E estes são os nomes. Velech Shemote. Uau. E estes são os nomes. Levítico, Vaikra, no hebraico. Vaikra, e chamou. E no grego? No grego, a palavra Levítico no grego ali é Levitkon, que seria a respeito dos levitas. Então tem uma certa influência para nossa, né? Sim. E o próximo é? Números. Números é um nome latim. A palavra números na língua grega seria aritmoi, que é contagem, por causa dos 2 maiores recenseamentos, ou contagem do povo no livro de Números. No hebraico é Bemdebar, que é no deserto. Bemdebar, no deserto. Deuteronômio, que eu sei que você vai perguntar. Sim, óbvio. Vou aproveitar o máximo que eu puder aqui. Deuteronômio é uma palavra grega, junção de 2 palavras. Deuteros e nomos. Deuteros, segunda, repetição. Nomos, leis. Por quê? Porque em Deuteronômio, Moisés está repetindo as leis para outra geração. Lembra que a primeira geração morreu no deserto? O Moisés vai repetir a lei para aquela geração que está ali. Né? Incrível demais. Esse é o livro de Deuteronômio, nome grego. Vocês estão percebendo, entendendo que é muito mais profundo do que só um livro, né, com vários capítulos. Irmão, né? A Bíblia é uma fonte inesgotável. Nunca houve um livro em toda a história mais atacado do que a Bíblia. E ele permanece. E mais atual também, né? Mais atual. Tem pergunta aqui para você. Opa! Seu aluno está te perguntando assim, o Henrique. Sim. Pergunte ao pastor sobre o alfa e o ômega no Gênesis 1:1. Com certeza é alguma coisa que ele já sabe na aula. E também tem uma pergunta aqui da Margarete fazendo a seguinte pergunta. Pergunta para o professor. Uma pessoa orando em hebraico pode ser confundido com orar em línguas? Para quem não conhece, vou responder a primeira pergunta da irmã e depois eu respondo do pastor Henrique. Ótimo. Henrique é pastor. Ah, é? É. Um abraço, pastor. Deus abençoe. A pergunta da irmã, obviamente, quem não conhece o idioma, né, vai pensar que está orando em línguas, né? Mas nós não podemos confundir. Nós que somos... Eu sou pentecostal, para quem não sabe, tá, irmãos? Não parece, mas é. Não parece, mas sou pentecostal, viu? Geralmente, né, obviamente, hoje eu vou até me retratar, já mudou esse pensamento. Mas antigamente pensava assim, pentecostal não sabe nada de Bíblia. Pentecostal não conhece nada de hebraico, nada de grego. E hoje já tem uma geração aí que mostra que isso não é verdade. O senhor é um, né? Eu ainda estou aprendendo. Tá quebrando esse tabu. Tenho amigos, meu Deus do céu, que se você ouvir os caras falar sobre grego, sobre hebraico, você fica boquiaberto. Eu sou uma criancinha perto deles. Tá certo. Enfim, então a questão da línguas aí, com certeza alguém que não conhece o idioma, né, não sabe o que se trata, diz, esse cara está falando de mistério, né? Está falando de mistério. Mas é totalmente diferente. As línguas que nós chamamos de estranhas, né, na Bíblia, línguas ininteligíveis, língua que a gente não consegue entender naturalmente, para que nós possamos entender,
deve ser interpretada pelo próprio Espírito. Paulo fala sobre isso, Paulo né? fala sobre isso. A Bíblia inteira, né, ela vai... E se eu não tenho... Porque isso é um dom, né? Sim. Ou isso é um dom, né? Não é fruto, dom. não, é dom. É um dom do Espírito. É um dom do Espírito. E se eu não tenho? Não vou ser salvo por conta disso? Não, negativo. Olha, existem dentro da Bíblia doutrinas de primeiro, segundo e terceiro nível. Quando eu falo de nível, eu não estou falando de importância. Todas as doutrinas... Um dia eu conversando com outro teólogo, aí eu falei sobre isso. Olha, eu não vou debater com o senhor sobre esse ponto, porque não é um ponto importante, não é um ponto de terceiro nível. Por exemplo, ninguém vai para o inferno por crer que o arrebatamento vai ser depois da tribulação, ou no meio, ou antes. Não é doutrina que vai implicar salvação. O importante é que é o arrebatamento. Concernente aos dons espirituais, isso está incluso no segundo grupo de doutrina, que é as doutrinas da fé cristã, também chamada de grandes doutrinas. Entre elas tem a doutrina do Espírito Santo, que é a paracletologia ou a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Dentro dessa doutrina, existe concernente aos dons espirituais. Dentro desse pensamento, existem os cessacionistas. O que são os cessacionistas? Que dizem que os dons cessaram, Sim. Não estão atuais para essa época. Eu os respeito, obviamente, mas discordo, porque a Bíblia diz que os dons estão atuais. Enfim, existem os continuistas. O continuismo é aquele que prega que os dons estão atuais. Só que nenhum nem outro requer salvação ou não. Vai implicar uma teologia prática, a vida prática da pessoa, a devoção da pessoa no sentido prático da palavra. Mas Entendi. Salvação, não. O Evangelho, irmão Luan, tem 6 pontos principais. Esses pontos implicam salvação. Esses pontos. Evangelho, cristianismo. Primeiro ponto principal do cristianismo, a encarnação de Cristo. Nós chamamos de encarnação do Verbo. Cristo se tornando homem e não deixando de ser Deus. Sim. Ele é 100% homem e 100% Deus. Estou falando de cristianismo, evangelho. Segundo ponto, nós chamamos isso de união hipostática. No Concílio de Calcedônia, no 452 aproximadamente, chamamos de união hipostática. O fato de ele ser 100% homem e 100% Deus. Por exemplo, olha a manifestação humana de Cristo. Ele está num barco, está uma tempestade tremenda, e ele está dormindo. Por que ele está dormindo? Porque está cansado. Só que o mesmo Deus que está cansado a ponto de dormir no meio de uma tempestade, o que ele vai dizer? Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Parte humana, parte divina. Quer ver outra parte humana dele? Quando ele pede água, aquela moça samaritana, aquela mulher samaritana, e só pede água porque está com sede. Mas o mesmo homem, o mesmo Deus que sentiu sede, ele disse, eu sou a água da vida. Entendeu? E ele sentiu fome, porque ele mandou os discípulos comprar comida. E só manda comprar comida quem está com fome. O mesmo Cristo que sentiu fome, ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. 100% homem e 100% Tem também o Deus. fato que ele quando chega em Betânia, 4 dias depois, ele chora pela morte de Lázaro, mas também é o mesmo que dá ordem para vir para fora. Tem até aquela expressão, né? Homem não chora. É. Jesus, o maior homem da história, chorou. João capítulo 11, verso 35. Ele chorou. É incrível. Jesus talvez seja o segundo menor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou. O menor é qual mesmo? O menor está em Levítico, em Êxodo. Me fugiu a memória. O capítulo e o versículo. É um dos mandamentos. Me fugiu agora a memória o versículo. Esse é o segundo. Jesus chorou. O meio da Bíblia nós sabemos. Salmo 118 e o verso 8. É melhor confiar em Deus do que nos homens. Estratégico demais, né? E respondendo a pergunta do pastor Henrique, então, sobre o alfa e ômega do Gênesis 1. Sim. O versículo de Gênesis capítulo 1 no hebraico, né? Bereshit, Pará, Elohim, Et, Hashamai, Ve, Et, Haaretz. O termo, vamos traduzir esse texto aqui. Gente, tradução livre aqui do pastor Átila, tá? Os catedráticos aí vão discordar posteriormente, não sei. Mas vamos lá. Bereshit, preposição, be, substantivo, reshit, em princípio, no princípio, com princípio. A estrutura ali, melhor traduzida como no princípio, como está em várias versões. Temos ali, preposição, substantivo. Bereshit, bará, verbo ali, bará, criou, certo? Substantivo, Elohim, no plural. Depois de Elohim, nós temos Bereshit, bará, Elohim, et, ou et. O et é um sinal acusativo intraduzível.
Não dá para traduzir. Ele aponta para o objeto direto que está vindo depois. Bereshit bara Elohim et. Hashamayim. Hashamayim, artigo definido. Ha. Os céus. Shamayim, substantivo no plural. Shamayim, ou Shamayim, né? Criou os céus. E depois nós temos um veet. Ve é um vav conjuntivo. E é a nossa conjunção hoje, né? Eu e Luan. O vav conjuntivo ali é o e. Mais uma vez vem o et, que não tem tradução. Apontando para mais um objeto direto posteriormente, que é Haaretz, a terra. Ha, artigo definido, Haaretz, substantivo, terra. O et é intraduzível. E interessante esse et, Luan, é que o et ali é o Aleph e o Tav no hebraico. O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. O Tav é a última. Cristo não disse, eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O Ômega é a última. Se fosse no hebraico que ele estivesse dizendo isso, ele diria, eu sou o Aleph e o Tav. Então aquele et ali é Cristo. Martinho Lutero disse, Luan, muito bom, que se nós não encontrarmos Cristo em cada versículo da Bíblia, é inútil a sua leitura. E a gente sempre vê, né? Sempre. Meu Deus, leia a Bíblia, gente. Leia a Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia. Trazendo isso, já trago um link para a próxima pergunta. Por que para os cristãos de hoje, da pós-modernidade, da era moderna, por que para muitos é tão desafiador e difícil se ler a Bíblia? Luan, antes que eu responda essa pergunta, deixa eu só concluir, nós falamos sobre a teoria da criação, né? Isso. E eu não vou esquecer, tá, pessoal? É falei verdade. sobre a teoria Você viu que ele é professor, que ele não perde o que ele está falando, né? Vamos lá. É porque senão depois vão assistir, ele falou sobre a teoria do hiato, mas não falou sobre as outras duas. Né? Conclua. As outras duas, só de forma panorâmica, é a teoria da Terra jovem. Mas você conseguiu lembrar lá... Rapaz, vamos lá, depois você me fala a marca da água que você bebe. Rapaz. Depois você me fala a marca da água que você bebe. Vamos lá. Vamos lá. Então, além da teoria do hiato, que é a teoria da reconstrução, né? Existe a teoria da Terra jovem, que acredita que os dias são literais, os 6 dias da criação, né? E também existe a teoria do criacionismo progressivo, que acredita que cada dia ali Deus foi explicando para Moisés de forma detalhada, mas não são 6 dias literais. Ok? Basicamente, são essas 3 teorias, todas elas dentro do cristianismo, dentro da fé cristã, ok? Uma pensa de forma diferente das outras. Mas o que é que elas têm em comum? Eu gosto de fazer como professor uma harmonia na teoria, nessas 3 teorias. Por exemplo, eu penso ser mais correta das 3, a teoria da Terra jovem, embora eu não abrace 100% tudo que ela prega, porque ela acaba dando mais vazão para a ciência, novas descobertas, enfim. Quem tem acesso aí sabe o que é a teoria da Terra jovem, pode me corrigir. Eu costumo fazer uma harmonia entre elas. Em primeiro lugar, todas as 3 acreditam em um Deus criador. Em segundo lugar, todas as 3 acreditam que esse Deus criou todas as coisas. E tudo, em terceiro lugar, é regido por ele. É a harmonia que tem entre as 3. Então não precisa de brigar. Eu acredito na teoria da Terra jovem. Você está errado, seu herege. Não, não precisa. Não, você é a teoria da Terra do hiato, você é herege, vai para o inferno. Não. Não precisa de brigar assim, não. Dá para a gente discordar tranquilamente, respeitosamente, e nem precisa chamar de heresia. Meu Deus, gente, vontade de fazer aqui umas 20 horas de live para aproveitar aqui, né, a presença desse mestre aqui com a gente. E tem também gente mandando cumprimentos aqui. Tiago tá mandando, Pastor Átila, nosso professor e mestre. Deus te abençoe. Pastor Edivan também. Um abraço, tá meu amigo Tiago, pastor Edivan, meu amigaço. Edivan meus amigos Matos, aí. Bênção pura. Pastor Marcos Klein também tá aí com a gente. Meu SD, rapaz. Um grande abraço, meu pastor Marcos. É forte, hein? Beijo no coração. É forte demais. Então, concluindo aqui, a gente vê então que na criação, no princípio, Deus criou, né, os céus e a terra, então Bereshit. Bereshit. Até o final eu vou aprender isso. Vai aprender. Bereshit, só sei que no final é Elohim. Amém. Então a gente vê que no primeiro dia tem o haja luz, né? O segundo dia o haja o firmamento, não é isso? Aí tem o segundo dia, terceiro dia. Algo interessante na criação. Obviamente que existem muitas mensagens que a gente podia ficar aqui um ano e talvez... Só nesse tema, né? Só nesse tema. Porém, Luan, o que vai culminar aqui na criação, se nós observarmos,
O último ato criador de Deus foi quem? O homem. O homem. Antes de Deus criar o homem, Deus preparou tudo primeiro. Para Deus colocar o homem no jardim do Éden, ou no Éden. No Éden. Né? Jardim no Éden. Ele primeiro preparou tudo. E depois colocou a criatura mais bela que ele criou. A criatura mais... para trazer glória para ele, para louvar a ele. Primeiro ele preparou tudo. Eu quero aplicar uma mensagem para os nossos irmãos que nos ouvem. Antes de Deus te colocar em algo, ou dar algo a você, Ele vai preparar tudo primeiro. Uau. Deus podia criar o homem primeiro e ir preparando tudo e depois, né? Não, primeiro Deus caprichou, criou tudo, esmiuçou, e depois disse, agora, regaçar as mangas e vou fazer. O interessante é que o verbo usado no verso 1, bará, criou. E disse Deus, haja luz, né? Sim. Vaiomer Elohim, disse Deus, haja luz. Vaiomer Elohim or, vai rior. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí depois ele foi fazendo, criando. Mas quando chega no homem, ele não diz, vou criar. Ele disse, eu vou fazer. O verbo ali é diferente, é assar. Assar é fazer. Já não é o haja, mas, não. Né? Ali é o fazer com as próprias mãos. Deus vai caprichar. Deixa eu usar uma expressão aqui forçada, né? Sim, Deus vai caprichar, para o homem. E sabe o que é interessante? Vamos falar de hebraico? Sabe o que é interessante o termo homem ali? Adão. A palavra Adão pode ser um verbo, pode ser um substantivo, né? A expressão Adão. As três letras principais é o Aleph, o Dalet e o Mem, que seria o A, o D e o M, certo? Embora o Aleph pode ser A, E, I, O ou U. O bom que isso tá parecendo que eu te completando, tá parecendo que eu sei de hebraico, né? Não, vambora. Parece não, você sabe. Segue. Luan sabe, gente, ele tá escondendo o leite, viu? Uma expressão rurícola, né? Escondendo o leite. Ó, o Aleph na época, era uma linguagem pictogrâmica. Antes da escrita cursiva que nós temos, escrita de forma a letras representando sons, sim, existia a pictografia, a leitura pictogrâmica, que eram as letras representadas por imagem. O Aleph, por exemplo, representava um boi decapitado. O Dalet representava um caminho, uma rua. E o Mem era uma água, a palavra Maim, que é águas, ou água, né? Juntando essas três letras, da qual Deus fez o nome Adão, que é um adjetivo, né, terra vermelha. Eu disse substantivo, mas me corrigindo, é um adjetivo, né, terra vermelha, humanidade. Ele colocou essas três letras principais. Então, ó, boi dá a ideia de sacrifício. Dalet dá a ideia de caminho. E a água, que é o Maim, que é o M, que é o Mem, dá a ideia de purificar. Sacrifício que purificou o homem e o colocou no caminho novamente. Deus já estava prevendo. Já estava apresentando Cristo. Deus já sabia que o homem precisaria de um sacrifício que o purificaria e o colocaria no caminho novamente. E o interessante é que no meio do Aleph e do Mem tem o Dalet, que é o caminho. O Derer, no hebraico. E Cristo disse o quê? Eu sou o caminho Derer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Emet, verdade. Vida, Raim, ou Raiá, né? Vida. Eu tô quase fazendo igual o Cassiane aqui. Vale um glória a Deus aí, crente. Porque está bom demais. Mas voltando ao eixo daquele link da pergunta que a gente fez, por que para hoje, mesmo a gente tendo agora acesso a essa vastidão de conhecimento, de mistérios fascinantes que a Bíblia tem, por que é tão difícil ler a Bíblia? Irmão Luan, a leitura da Bíblia. Em primeiro lugar, a Bíblia é o único livro que foi escrito que não é para ler. Já começa por aí, né? Já começa por aí. É para se estudar. Não há nenhum lugar na Bíblia que nos manda ler. A Bíblia nos manda meditar. Obviamente, para meditar, nós temos que ler. Só fiz aqui uma brincadeira. Mas por quê? Porque a Bíblia, ela requer uma atitude espiritual. A Bíblia, a tricotomia humana, embora há divergências de pensamento, a tricotomia humana, biblicamente falando, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 23. Que todo o vosso e o mesmo Deus vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente guardado em santificação até o grande dia, né? Ou até aquele dia, até o dia do Senhor.
Então nós temos espírito, alma e corpo. É essa a ordem, espírito, alma e corpo. Corpo é a parte material do homem, a alma é a parte volitiva, né? Fala do nosso volição, sentimentos, tal. Eu não sou psicólogo, sou teólogo, né? Então não vou destrinchar sobre a alma aqui, até não é a minha área, mas eu sou aventureiro na psicologia, tá? Vou logo dizer. E o espírito é por onde nós temos contato com Deus, porque a Bíblia diz, João capítulo 4, verso 24, que Deus é espírito. Então o espírito é por onde nós temos contato com Deus. Luan, eu descobri algo muito simples e talvez possa edificar a vida dos irmãos. A alma, ela é o meio ali, nossos sentimentos, nossa volição seria, né? Sim. Ela é o que nós chamamos de, com todo respeito às Marias, tá? É uma Maria vai com as outras. Já viu aquela expressão Maria vai com as outras? Sim. Não tem opinião formada. Entendi. Ela vai para a parte daquele que é mais forte. É. Com todo respeito às Marias, tá, irmãos? Ao lado da maioria, né? Ao lado da maioria. Se o espírito, o corpo, a carne for mais alimentada, a alma cola com a carne e os desejos carnais do homem afloram. Sim. Agora, se o espírito for mais alimentado, a alma cola com o espírito e os desejos espirituais do homem. É uma linguagem metafórica que eu estou usando, obviamente, né? Ou seja, na guerra entre a carne e o espírito, vence quem você alimenta. Quem você alimenta mais. Entendi. E como que a gente alimenta a carne? Com os desejos, com as concupiscências, até mesmo a comida e tal. E como que a gente alimenta o espírito? O espírito, ele é alimentado pelo ouvido. Romanos capítulo 10, verso 17, diz, de maneira que a fé vem pelo ouvir. E ouvir através da palavra de Deus. Da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir. Então, o alimento na esfera do espírito, ela é toda trabalhada no ouvido. A carne são os olhos, né? Sim. Existem 3 portas abertas para alimentar a carne, né? A concupiscência carnal, a concupiscência dos olhos é a soberba da vida. Lá no livro de João, na sua epístola, ele vai falar sobre isso. Concupiscência carnal, concupiscência dos olhos é a soberba da vida. São as 3 portas que vai alimentar a nossa carne. São 3 portas que nós precisamos fechá-las para que vivamos em espírito. Aí por que tem essa dificuldade de leitura da Bíblia? Por que é que eu leio a Bíblia? Por que é que nós lemos a Bíblia? Para encontrar vida eterna, para alimentar a nossa vida espiritual, para conhecer, embora tem pessoas que leiam só para, né, de uma forma racional. Sim. Mas tudo bem, nosso alvo é para isso. Então, quando o cristão ele não alimenta a sua vida espiritual com a palavra, ele vai ter menos aptidão pela palavra. O outro ponto que eu poderia também ponderar é a naturalidade que nós estamos vivendo. Hoje, nós estamos com muita dificuldade ao sobrenatural. Temos muita dificuldade. A nossa geração, eu digo a nossa geração porque eu sou novo, eu parece que sou velho, mas eu sou novo, tá, gente? Eu 25. Eu tenho um cara assim de 25, mas eu tenho 19. Enfim. Então, a nossa geração está sendo muito bombardeada. Sim. É muita informação, mas pouco conhecimento. Exato. E essas informações, informação é coisa ruim? Obviamente que não. Informação é coisa boa. Mas essas informações, elas não são filtradas. E acaba suscitando a incredulidade. Então, essa aptidão pela leitura... Olha, nós somos a geração... Quando que... Eu vou até mais um pouco mais perto. Sim. Há 30 anos atrás, era raro um teólogo apresentar 3 obras dessas assim no texto original, entre aspas, né? Na língua original, que é o grego, o hebraico, e o aramaico, e o latim. O latim não é original, mas uma tradução. Enfim. Era raro. Hoje a nossa geração tem acesso a essas obras. PDF. Eu tenho um PDF na minha casa com mais de 80 mil livros. Olha a facilidade que tem. Nossos pais na fé não sabiam nem o que era computador, não sabiam o que era PDF. Exatamente. Pendrive, eles não sabiam nem o que eram. Internet, não tinha condição. As bibliotecas eram aqueles barla, né? Que tinha muita coisa. Aquele livrão grosso. Eu tenho um aí. Então, nunca houve uma geração com tanto acesso à informação, mas tão ignorante dela. Barla, não, Barça. É isso mesmo. Então, irmão Luan, esses atos, e por que não acrescentar isso
a falta de devoção a Deus. Exatamente. Homem de Deus, eu quero citar aqui uma fala de John Wesley, um teólogo do século XVIII, que eu considero um dos maiores. Wesley diz o seguinte: nós podemos levantar uma geração que pregue bem, que cante bem, uma geração que conheça muito sobre a palavra de Deus, mas se nós não levantarmos uma geração que saiba orar, nós seremos um povo sem a presença de Deus. Uau. E nunca houve tanto déficit na oração. Na oração quanto os dias atuais. Os dias odiernos. Temos excelentes cantores. Excelentes. Temos cultos, oradores, pregadores. Muitos. Eu fico boquiaberto. Mas poucos que se predispõem à vida de oração. Então talvez essa seja uma E uma vida de oração, ela não caminha sem uma vida de meditação e devoção à palavra, né? Fizeram uma pergunta para um grande homem, um grande escritor. Meu Deus, que forte. Chamado A.W. Tozer. Perguntaram para Tozer o seguinte: Tozer, o que é mais importante para um servo, um cristão? A oração ou a leitura da Bíblia? Tozer devolveu uma pergunta. Ele disse: eu vou te fazer uma pergunta. Vou lhe responder lhe perguntando: o que é mais importante para um pássaro, para ele voar? A asa da direita ou a asa da esquerda? Qualquer um que cortar o pássaro não consegue voar. A oração e a leitura da Bíblia, ela precisa andar juntas. Atos 6, capítulo 6, verso 4, diz: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Uau. Palavra e oração são as duas asas que o cristão precisa para não sucumbir, para não cair no seu voo espiritual. Aí, passarinhos, viu? Ficar sem qualquer uma das asas, e passarinho sem asa não é passarinho mais, né? Você nem precisa cortar as duas, só cortar uma. Não, uma só já ele não consegue voar. Quem cultiva calopsita em casa, né, Sim, geralmente faz isso, né? Nem chega a cortar, poda, né? Poda as asinhas dela. Gente, a gente está numa vastidão de conhecimento aqui que eu tô até esquecendo de fazer pergunta. Então, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. Manda aí o link pra galera aí. Manda pros seus amigos. Vai lá, pega. O próprio Instagram tem a opção de compartilhamento. Pega isso, ele já joga lá direto no seu WhatsApp, sem você precisar sair daqui. Compartilha, tira uma print, coloca lá no seu story do Instagram e volta pra cá. Mas manda para o máximo de amigos que você puder, porque, gente, é muito conhecimento, é muita coisa boa. E também aqui deixando um abraço, Marcos Klein tá mandando aqui um abraço, pastor Átila, um mestre, né? Meu pastor. Luciana Fernandes também tá falando, estou aqui, filhote, beijo, Lu! Obrigado. Abençoe, pastor Edivan tá dizendo, é muita revelação, tá anotando Glória a Deus, tudo. pastor aí, Edivan. Tá até com um caderninho lá, anotando as revelações, é muita. Pega tudo, eu quero direitos autorais. Eu só não tô anotando aqui porque eu tenho que entrevistar, então eu tenho que prestar atenção, mas se é num tempo normal de pregação que eu assisto, geralmente eu gosto de anotar, né? Eu já estaria Meu já amigo pastor Edivan, quantas orações no monte nós fizemos. Homem de oração. Queridos, deixa eu sair um pouquinho aqui da ética, entre aspas, né? Vontade. Não tem protocolo aqui. Alguém diz assim, ó, teólogo, ele é muito frio. Teólogo, ele não crê no sobrenatural. Irmãos, aqui há uma exceção. Existem muitos teólogos aí também, quente. Exatamente. Mas eu e o pastor Edivan, certa feita, fizemos 4 dias no monte. Levamos uma barraquinha e ficamos lá. Irmão Luan, eu tenho até medo de contar as experiências que nós tivemos lá. Meu Deus. Nesse dia. Então, lá vai um recado para quem quer aprender teologia, quer mergulhar. Teologia não esfria o crente, ela apaga o falso fogo. Eita! Essa fala não é minha. Espera lá. Essa fala é de Dwight Lyman Moody. Anota isso para você postar depois. Repete aí, professor. A teologia não esfria o crente, ela apaga o falso fogo. Eita! E bem dizia Cassiane, vai no glória a Deus aí, crente! Glória Meu Deus, canal Louvor está dizendo que a juventude IMW em Caiçara está em peso assistindo a gente aqui. Pastorzinho Fabrício também está aqui nos bastidores com a gente. Meus irmãos da juventude Caiçara, Deus abençoe. A juventude, ei, juventude linda. Meu amigo Bruno, nosso líder. Eu amo aquela Deus galerinha. Abençoe. Bruninha, Taizinha também, Juan, Deus abençoe. Pedrinho, não vou falar o nome mais para não... Se não dá para esquecer, a gente acaba... eu não quero cometer esse deslize, né? Mas a Luciana também está dizendo, já fizemos muita consagração e oração no monte juntos. A Luciana Fernandes e a Lu, né? A Lu Lima, eu amo que ela gosta. Lu Lima, a minha pretinha do coração. Glória a Deus, Luciana.
Gente, ó, o Bruno tá aí, firme e forte, hein? Pastor, vamos seguir com o conteúdo Vamos aqui? Lá. Falando um pouco, acho que eu vou alterar a ordem aqui. Vamos lá, fica à vontade. Falamos Você tá em casa. Literalmente, Literalmente. Né? Pegando esse gancho, né? Esse link da situação que o senhor entrou agora na questão da dificuldade bíblica, da questão dessa nova geração esfriamento espiritual. A gente tem um quadro que na semana passada a gente fez, nós vamos fazer de novo, que é o E aí? Que é um quadro de opinião. É a sua opinião própria em relação a um conteúdo, uma matéria específica recentemente publicada pelos canais de jornalismo e comunicação. A gente tem aqui no Brasil grande referência, né, de comunicação evangélica de notícias, que é o Gospel Prime. Você achou que eu ia falar pro Chico Gospel, né? Sai fora, varão, sai fora, vigia. Mas é o Gospel Prime, né? E a gente também tem outras referências de outros países, né, que eu vi recentemente uma matéria do The Christian Post, né, que é como se fosse o Gospel Prime daqui do Brasil, é um canal americano, estadunidense, que essa semana foi publicada pelo jornalista Leonardo Bayer a seguinte matéria. Abre aspas. Um estado de angústia espiritual, fecha aspas. Pais de adolescentes estão em crise à medida que o cristianismo diminui. E de acordo com a reportagem do The Christian Post, eu vou esmiuçar mais ou menos um pouco alguns comentários aqui. Diz assim, ó, pais de pré-adolescentes, crianças menores de 13 anos, abre aspas, estão em estado de angústia espiritual, fecha aspas, à medida que a adesão americana ao cristianismo bíblico desaparece, mesmo nas igrejas, e abre aspas, trágico acidente, fecha aspas, está vindo como resultado da situação, de acordo com novos dados do Centro de Pesquisa Cultural da Universidade Cristã do Arizona e do American Worldview Inventory de 2022. E aí tem uma citação de George Barna dizendo assim, abre aspas, embora os sinais de alerta sejam identificáveis e inconfundíveis, parece que os pais, bem como seu sistema de apoio, ou seja, igreja, família estendida, familiares, né? E ministérios de parachurch, das igrejas lá mencionadas, estão muito distraídos ou desinteressados para reconhecer e enfrentar a crise parental. Parece um trágico acidente estando reservado, disse ele, que complementa dizendo assim, os pais, a quem a Bíblia atribuiu a responsabilidade primária de moldar a visão de mundo dos seus filhos, são chamados a equipar os jovens e crescer em relacionamento e servir a Deus. Isso requer o desenvolvimento intencional e consistente de uma visão de mundo bíblica nas mentes e corações das crianças, já que a visão de mundo de cada pessoa começa a se desenvolver antes do segundo aniversário, fecha aspas, explicou Barna. E aí ainda tem mais um dado aqui. Uma grande razão para a falta de visão de mundo bíblica nos pais hoje é o sincretismo. E aí entra num ponto que é um eixo puxado. Essa ideologia é descrita como a visão de mundo que mescla filosofias incompatíveis da vida em uma visão de mundo feita à ordem que incorpora elementos bíblicos suficientes para ser minimamente cristã na natureza. Sobre a influência do sincretismo, de acordo com Barna, a igreja americana falhou em atuar seriamente pela fé cristã, disse ele, abre aspas. A igreja americana baixou tanto a barra da entrada que é difícil identificar quaisquer crenças que desqualifiquem alguém de alegar ser cristão. Olha que pesado. Os pais de crianças menores de 13 anos são um exemplo estalar de nominalismo cristão que é amplamente aceito como espiritualmente normal e saudável. De fato, uma visão de mundo é composta por uma série unificada de crenças que em seguida determinam o comportamento. O sinal de alarme não foi tocado porque não há uma única crença, ou mesmo uma série limitada de crenças identificadas que são reconhecidas como minando o cristianismo e desqualificando um adulto agradável de ser considerado um discípulo de Jesus. Olha que forte o que está acontecendo nos Estados Unidos. Antes que eu comente, eu quero só frisar que ele está lendo a reportagem em inglês
e já tá falando logo em português. Para quem não sabe, viu? Ó, vamos falar dos dotes literários. Não precisa disso, agora eu fiquei constrangido. Ficou, né? Eu vou falar. Ele tá lendo em inglês e já tá traduzindo, tá tudo em inglês ali, mas ele tá traduzindo para português. Tá? Só para destacar. Enfim, a matéria do The Christian Post fala sobre... Fiquei sem graça agora. Tá vendo, irmão? Mas vamos lá. Vamos lá. Então, assim, para quem não sabe, nos Estados Unidos está tendo uma questão agora muito problemática, que é a questão da intervenção nas escolas, né, a implementação ideológica que está visando banalizar a visão cristiânica, né, a visão tradicional. Está tendo também uma guerra ideológica muito grande a respeito do aborto, né, está tendo isso muito forte lá. E a gente vê essa matéria do The Christian Post em relação a essa entrada do sincretismo e a ausência dos pais, né, incisivamente ensinando o que a Bíblia fala, né, ensinando o filho no caminho que deve andar. E aí? Bom, qual a sua opinião sobre isso? Primeiramente, meus sinceros sentimentos, né, possivelmente tenha pais que nos ouvem, exatamente, que estejam passando por dificuldade nesse sentido. Meus sinceros sentimentos. Estaremos em oração pela sua vida. Eu também sou pai. Tenho um casal de filhos. Minha filha faz 14 anos na terça-feira que vem. Meu filho faz 12 no domingo. Olha aí, então tem bolo aí pra gente, hein? Nosso pastor vai pagar o bolo pra gente, hein? Uou! Pastorzão Fabrício, dá uma glória aí, crente! Então, sou pai, eu falo agora com o coração. Meus sinceros sentimentos, ok? Infelizmente, primeiramente, o que é o sincretismo religioso? Isso, né? Explica pra galera. Talvez nem todo mundo saiba o que é o sincretismo religioso. Basicamente falando, é aquela mescla de religiões. Né? Exatamente. Aquelas que nós costumamos, de forma pejorativa, chamar de crendices. Né? Aquelas práticas sincretistas. Como o senhor disse que lá não dá nem para diferenciar. Não dá. Nos Estados Unidos, quando entra a pessoa com certas atitudes, qualquer coisa, eu sou cristão. Irmãos, e tem práticas. Irmão Luan, permita-me falar isso daqui. Eu sou responsável por cada palavra que eu falar aqui, tá? Fique à vontade. Vou logo expor aqui que eu sou responsável. Nem tudo que acontece dentro do cristianismo é cristianismo. É cristianismo. E são essas práticas que acabam escandalizando o próprio cristianismo. É por isso que nós vamos ver aí os ateus caindo, matando algumas coisas do cristianismo, os céticos, os anticristãos, enfim, vendo algumas práticas em nosso meio. E eu digo que eu os amo, tá, irmãos? Os amo de verdade, amo os irmãos em Cristo. Mas eles foram ensinados, alguns, de forma errada. Exatamente. E eles vão passando isso para frente. E quando aquilo está enraizado na pessoa, é muito difícil tirar. Muito difícil. É muito complexo. Agora você imagina um jovem crescendo nesse ambiente. Ele não foi incentivado a crer somente na Bíblia. Embora nós somos chamados de protestante, né? Embora essa é uma fala mais dos teólogos reformados, né? Sola Escritura. Né? 5 solas da Reforma Protestante. Uma delas é a Sola Escritura, que é só a Bíblia. E nós cristãos temos esse slogan. Para nós é só a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. Mas infelizmente alguns, tá? Eles têm práticas que não são respaldadas com a Bíblia. Aí eles vão ensinando aquilo, passando para a próxima geração. E essa época em que nós estamos vivendo, obviamente eu penso e afirmo literalmente, nós estamos nos momentos finais da igreja na Terra. Nós estamos nos momentos finais. Eu não sei quais são ou qual é a interpretação dos irmãos que nos ouvem aí sobre a escatologia bíblica, mas eu afirmo categoricamente no meu livro sobre isso. Acho que nunca houve um tempo em que estão tendo tantas certezas de que já está no fim mesmo, né? É os últimos momentos, irmãos, os últimos momentos. E isso daí, infelizmente, nós chamamos de apostasia. Nós chamamos, não a Bíblia quem chama de apostasia. E dentro da apostasia, existem 3 tipos de apostasia. Apostasia doutrinária, apostasia moral e apostasia pessoal. O que é apostasia doutrinária? Quando a comunidade, a igreja, o povo de Deus, ou o povo cristão, que faz parte do povo de Deus, abandona a doutrina bíblica pregada por Cristo e os apóstolos. Não tem ela como prioridade. Não é um abandono total, mas a prioridade. Sim. Segunda forma de apostasia é a apostasia moral. A moralidade. Olha o que tem acontecido em nosso meio. Eu tenho vergonha de falar. Olha o que tem acontecido. Exatamente. Moralidade. E apostasia pessoal.
é quando a particularidade, isso aqui é eu, é você no seu particular, somos nós no nosso particular. Perdemos aquela devoção, já não oro como antes, já não busco como antes, já não tenho aquela devoção a Deus como antes. Charles Haddon Spurgeon, ele disse o seguinte: se você for fraco na sua devoção a Deus, você será fraco em todas as áreas da sua vida. Uau. Talvez seja isso um forte indício para que os nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças sejam afetadas. Deixa eu só reiterar aqui, eu não estou afirmando que a culpa deles estarem assim é totalmente dos pais. Não, em nome de Jesus, não estou dizendo isso. Mas corrobora. Porque a Bíblia manda o pai ensinar. E o que é ensinar? No português é mostrar com exemplo. Mostrar com exemplo. Os nossos filhos, eles não vão fazer muita coisa que a gente fale, mas fará o que a gente faz. Nossos exemplos. Eu me lembro, por exemplo, meu pai é pastor hoje, né? Mas meu pai era professor de artes marciais. Eu cresci no meio de artes marciais, eu cresci lutando, treinando. Já fui lutador. Eu via meu pai treinar, eu ficava doido, né? Aquela expressão nossa. Eu quero ser como meu pai. Aí depois meu pai se converteu a Cristo, né? Já não estava lutando mais, praticava só pelo esporte, já estava no pulto pregando. Aí eu via ele pregar e ficava, rapaz, como que ele prega? Meu filho hoje, por exemplo, ele é pregador. Pra glória de... Hoje ele está pregando, inclusive, tá? Está pregando hoje. Por isso que ele não pôde vir comigo. Temos que marcar com ele aqui, sim, então, né? Vai ser bênção, tá? O menino tá... Como é o nome? Yuri, queremos Ribeiro. você aqui. Siga ele no canal, viu? Yuri Ribeiro, pregador mirim. Olha aí. Então, por que ele prega hoje? Primeiro porque Deus o chamou. Porque você ensina. Claro, primeiro porque Deus chamou. Mas porque ele vê a gente pregando. O senhor considera que o sincretismo já está evidente também aqui no Brasil? Sem sombra de dúvida. Porque a gente já vê isso pelo modus que a tecnologia também trouxe, né? São as dancinhas dentro da igreja, ou quando não dentro da igreja, as dancinhas, né, que muitos dos cristãos acabam fazendo. Sim. Também. São, dentre outras coisas, né? A intenção é boa. A intenção, se eu conversar, por exemplo, eu tenho conhecidos, eu não vou chamar de amigos, né, mas são conhecidos que Sim. aderem a essa prática nas igrejas que eles pastoreiam. Eu os respeito, os amo em Cristo, mas eu discordo dessas práticas. Então, a intenção é boa. Qual é o alvo deles? Eu vou usar esses meios para atrair mais jovens. Paul David Washer, ele diz o seguinte: se você usar meios carnais para atrair pessoas carnais, você vai ter que continuar mantendo com esses meios carnais a carnalidade deles. Washer, meu Deus. Então, enfim, essas práticas contribuem muito para o sincretismo. Queridos, eu vou falar uma coisa aqui que talvez eu possa até ser mal interpretado. Deus não recebe qualquer adoração. Deus recebe uma adoração sincera, e a Bíblia diz, em espírito e em verdade. É uma exigência que ele tem, né? E em verdade. Basicamente falando, eu não vou interpretar João 4 de forma categórica, até por nosso tempo, mas exegese daquele texto demoraria. Sim. Mas o que é adorar em espírito e em verdade? Em espírito é aquele que não aparece, uma adoração humilde. Em verdade é uma adoração baseada na Bíblia Sagrada. Tem outras interpretações? Tem, mas basicamente agora falando, adorar em espírito e em verdade é uma adoração na sua particularidade, na sua humildade. Em verdade, adorar com base na palavra. Irmãos, a nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada. Exatamente. Nada substitui a palavra de Deus. Só ela, diz Hebreus 4:12, é viva e eficaz. Só ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Só ela penetra no divisor da alma, do espírito, das juntas e das medulas. E só ela é apta para discernir as intenções do coração. Uau. É só a Bíblia. Talvez seja isso um grande fator que corrobora para essa, deixa eu usar aqui, essa frieza espiritual que permeia o nosso meio. E isso lá nos Estados Unidos agora está crescendo muito, né? E a gente vê também que na Europa isso já aconteceu há muito tempo, que é a questão do iluminismo. A Europa já foi o berço do avivamento. Exatamente. E aí o iluminismo veio e trouxe, aí isso atravessou e foi para os Estados Unidos, já está chegando aqui no Brasil também, porque o Brasil se referencia muito na América do Norte. Então, eu achei muito cirúrgica a colocação que o jornalista apresentou no seu estudo. O jornalista não, né, que o Barna
que o pesquisador apresentou no seu estudo, e ele falou, a igreja americana falhou em lutar seriamente pela fé cristã. E se a gente, nós, pais brasileiros, nós, cristãos brasileiros, não cuidarmos, muito brevemente no literal da palavra, de muito rápido... Se o Brasil não se despertar, o Brasil, eu sou brasileiro, sim, nós somos brasileiros. A nação. Nós não nos despertarmos para a nossa vida espiritual, para a nossa vida devocional, se o Brasil não se despertar para a oração, nós talvez seremos o pior país para ser cristão. Talvez, só talvez, não terá uma perseguição religiosa como tem em outros países. Talvez eles não vão matar os crentes como matam em outros países. Talvez eles não vão entrar nas igrejas e arrancar a gente do púlpito, matar os pastores. Talvez isso não aconteça. Mas vai estar cheio de igreja morta. Mas vai estar cheio, sabe de quê, varão? Nós vamos ser obrigados a aceitar práticas que não condiz com a Bíblia. Nós vamos ser obrigados a aceitar coisas que eu nem preciso dizer. E realizá-las também, né? E realizá-las. Porque vai ser legalmente aceito. O que é pior. O que é pior. A perseguição... Vamos ser obrigados a profanar, né? A perseguição nunca matou a igreja, varão. Uau. Sabe quando que a igreja começou a crescer? Isso aí. Sabe quando que a igreja começou a crescer no fogo da perseguição? Sabe quando a igreja começou a ficar ruim? Quando o cristianismo se tornou a religião da corte. Século IV, nem precisa falar o nome do imperador. Ali começou a ter uma divisão, entre aspas, do cristianismo. A igreja antes do século IV e a igreja depois do século IV. E aí isso vai criando igrejas cheias de movimentos, achando que estão vivendo avivamentos. Um ponto interessantíssimo. E aí a gente entra em Sardes, né? Sim. Tem nome de que vive, mas está morta. E aí eu quero entrar nesse contexto agora. Margarete está falando, nem todos que estão em Israel são de Israel, Romanos 9, 6. Verdade. E o pastor Edivan está dizendo, esse evangelho de hoje é o evangelho sem cruz, sem renúncia. Meu Deus. Forte, pesado. Duas falas propícias ao que nós estamos falando. Forte demais. E aí a gente vê... O que a gente vê dentro da igreja de Sardes é uma coisa muito interessante e é muito atual, Apocalipse 3, né? Muito. Quando ao anjo da igreja Deus está falando, Sardes vai entender a linguagem. Você falou de Alexandre o Grande, né? Que por volta, nesse período foi por volta, acho que 539 ou 29 a.C., que ele toma a cidade de Ciro, porque Ciro antes ele invade a cidade, sim, né? Sim. A cidade ela viveu o seu apogeu, que era impenetrável por conta da sua geografia. O Império Medo-Persa, né? Quando se une. E Sardes encosta de uma montanha, na frente era rio, então ela era muito bem protegida, mas aí na calada da noite, né, na surdina, um soldado consegue penetrar. E aí a Ciro invade a cidade, o que linka o que Deus falou, mandou dizer à igreja, ser vigilante, porque se não vigiar, vou vir sobre ti como um ladrão, a qual não saberás a hora que verei contra ti. Sardes estava entendendo essa linguagem, claro, né? E aí, por conta disso, a exortação, o despertamento que vai ser dado para a igreja é isso. Tu tem nome de que vive, mas está morta. Então, pera lá. Nunca esteve tão atual esse texto atualíssimo como nos dias de hoje. Estamos vendo igrejas cheias de líderes mergulhados em seus engodos, né? Igrejas inchadas, com movimentos pirotécnicos atrativos, atraentes. Confundindo com avivamento. Nomenclaturando avivamento. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O avivamento genuíno, real, o avivamento que é, e o que é movimento, que a galera tá achando que é avivamento, mas não é, para esclarecer para essa galerinha de hoje aí, essa diferenciação. Bom, em primeiro lugar, o texto que o cantor Luan citou aqui é propício por demais. Tens nomes de que vive, mas está morto. Eu sou esperançoso. Eu sou esperançoso. Porque no mesmo capítulo 3, há uma adversativa ali. Mas tens em Sardes alguns que não contaminaram suas vestes. Isso é lindo. Isso é lindo demais. Apocalipse capítulo 3. E o que é interessante também, aí é a história, gente. Quem é de humanas vai gostar. No domínio, na segunda invasão, primeiro
Ciro, depois Epitáfio toma também de novo a cidade, depois Alexandre vem, já domina, já pega tudo. Uhum. Com a helenização que foi acontecendo por conta dos domínios de Alexandre o Grande, Alexandre também heleniza a cidade de Sardes, e ali ele vai pôr, segundo a história, vai pôr como padroeira da cidade a deusa Cibele, que segundo a crença tinha poder de ressuscitar mortos. E aí a linguagem, você tem nome de que vive, mas está morta. Mas na crença helenizada, não, Cibele pode resolver. Mas aí essa parte que para mim é cirúrgica. Mas há em Sardes alguns que escolheram não contaminar suas Essa linguagem é... Isso é muito Comigo forte. andarão de branco porque são dignos disso. E eu reconhecerei o seu nome, né, diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Exatamente. Meu Deus, é forte. Então, agora vamos conceituar aqui, né? Vamos o que lá. é a diferença de avivamento para movimento. Antes que eu conceitue termos aqui, o que é avivamento no hebraico, o que é avivamento no grego? Vamos lá. Nós não podemos confundir avivamento com movimento. O movimento, ele não traz o avivamento. Mas, às vezes, o avivamento, ele pode trazer o movimento. Gerar um movimento. E eu não estou falando de movimento de meninice, tá, amados? Eu sou pentecostal, até o tutano, mas eu não estou falando de meninice. Vamos falar assim, né? Sou pentecostalzaço mesmo, tá, amados? Em nome de Jesus. Daquele de suar a camisa que tem que trocar no fim do culto. Daquele de virar cambalhota no culto pregando. Só para descontrair. Então, eu acredito plenamente no movimento. Não tenho nada contra. A pessoa, enfim, o movimento pentecostal, a expressão do corpo, né? Isso. Sabe por quê? Vamos lá, naturalmente falando. Antes da nossa conversão, eu nem toda a vida fui cristão. Sim. Teve uma época que eu não estava na igreja. Eu dançava, curtia, a noite toda. Hoje eu danço para Cristo. Pulo, rodo, sapateio para Cristo. Então não tenho nada contra movimento. Sim. Agora, movimento não traz avivamento. O que é avivamento? A expressão avivamento, tanto na definição hebraica quanto na definição grega, da ideia de trazer à vida aquilo que já foi 100% vivo. Primeira definição. Segundo lugar, acender novamente. O que é acender novamente? Algo que já foi aceso. Sim. Então isso é avivamento. Trazer de volta a vida. Basicamente, só conceituando termos. Agora, características de um avivamento. Quebrantamento. Voltar à palavra. Um amor, um zelo pelas coisas de Deus. Alguém diz, tu é contra o movimento, a pessoa cair. Não, eu sou contra não. Isaías caiu. Ezequiel caiu. João caiu. Só que eles não levantaram do mesmo jeito que eles caíram. Isaías, quando caiu, tinha lábios impuros. Quando ele levantou, ele pregou sobre o Santo de Israel. A mensagem dele virou santidade. Meu Deus. Ezequiel, quando caiu, era filho do homem. Não tinha condições de pregar, mas quando ele se levantou e Deus o enviou a pregar, ele comeu do rolo de Deus e foi o profeta na Babilônia. Quando João caiu, ele caiu fraco, caiu exilado. Mas quando ele se levanta, ele retorna para Éfeso e começa a pregar. Enfim, então nós não temos nada contra cair, levantar. Isso não é a questão. Sim. A questão é que o avivamento em si, ele traz vida para a igreja. Ele faz uma igreja que não orava, gostar de orar. E nós temos a geração passada, é até uma fala de um escritor, ele diz, a geração passada orava horas que pareciam minutos. Exatamente. A nossa geração ora minutos que parecem horas. Uau! O avivamento muda isso daí. O avivamento, ele faz com que a pessoa volte à essência daquele poder de Deus. A igreja sem o poder do Espírito Santo, ela não pode ser chamada de igreja. A igreja foi inaugurada pelo poder do Espírito Santo. Tanto os continuistas quanto os sensacionistas concordam comigo. A igreja foi inaugurada em Atos 2, no derramar do Espírito Santo. A igreja e o Espírito. Apocalipse conclui no capítulo 22, verso 17, dizendo, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Então a igreja e o Espírito andam juntas. O avivamento é um pleno derramar do Espírito Santo na nossa vida. É um contato do nosso espírito com o Espírito de Deus, entre aspas, trazendo vida para a nossa devoção. Uau. Irmão Luan, você acredita que existem cristãos que conseguem passar um mês sem dobrar os joelhos para orarem a Deus? Sim. Passar um mês sem abrir a sua Bíblia para ler? Passar um mês sem buscar a Deus de forma intensa?
Mas eles chegam nos cultos, dia de domingo, e eles rodam, eles pulam, eles viram cambalhotas, eles profetizam, e eles pensam que isso é avivamento. Não, isso não é o avivamento que nós precisamos. O que nós precisamos na atualidade é de poder do alto. E eu não estou dizendo, mais uma vez, uma pregação à ignorância. O poder do alto ele vem através de prédica nas escrituras sagradas, através da palavra de Deus. Quando Abacuque clamou por um avivamento, o que ele tinha dito? Eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ou seja, aí a gente volta para o eixo. Não se tem uma manifestação ou não se tem a ação do avivamento sem a palavra. Duas ferramentas para o avivamento. Oração e palavra. O Espírito, então são três, né? O Espírito, a palavra e a oração. E a oração. O Espírito e a palavra. Quando Deus mandou Ezequiel entrar no vale de ossos secos, o que é que Deus disse? Profetiza ao Espírito. Ó Espírito, vem nos quatro cantos. Então é a palavra e o Espírito. O que ele disse? O que ele profetizou? Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Uau. Avivamento genuíno. Ele vem através da palavra com uma ação do Espírito. Isso é basicamente avivamento. O que nós temos em muitos lugares, e eu não sou louco de generalizar, sim, claro, ainda tem os remanescentes, como na igreja de Sardes, por isso que eu destaquei os remanescentes de Sardes, né? Sim. Ainda existem São lugares poucos, mas existem. Sim, é minoria, mas tem sua força. Mas tem. E Deus nunca precisou da maioria. A minoria sempre fez a diferença. Obviamente que Deus não quer quantidade. Claro que Deus quer quantidade. Quantidade para Deus é bom, mas entre quantidade e qualidade, uma minoria valente agrada mais. Deus prefere essa minoria. Me faz lembrar agora o texto de Números 14, né? Os espias foram espiar a terra. Os 10 lá, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Vamos levantar um líder para voltar, porque Moisés, mais uma vez, trouxe a gente para morrer. Aí 2. Do conselho de 12, 2. Josué e Caleb. Aí é incrível que ele reúne, aí a congregação, todo o povo chora durante a noite inteira, porque receberam aquela notícia terrível. A terra é boa, a terra é frutífera, mas nós vamos morrer, porque tem homens grandes, homens de guerra. A gente não tem armamento, a gente não tem gente suficiente para... Nós vamos morrer. E aí pessimismo. O povo passa a noite inteira chorando. De manhã, a congregação se reúne de novo. E aí os camaradas lá... Cantor e pregador, viu, a maioria lá pega aí, né? e fala, né? Nós vamos morrer, vamos morrer. Aí se levantam os 2, tadinho, minoria. Que aí Moisés e Arão rasgam as vestes, né? Preocupados também, se humilhando. Aí eles falam, gente, eu amo esse tipo de gente. É aquela minoria valente, né? Deus e seus mistérios, né? Verdade. É aquela minoria de Gideão. 300 era um cara, mas era 300 valente, era 300 ousado, era 300 corajoso. Exatamente. Aí falou, ó, a terra é boa, a terra mana mesmo, a terra é... O que planta cresce lá, mas se o Senhor se agradar de nós, aí ó, Ele nos fará entrar na terra. Falando da Bíblia é assim mesmo. Ele nos fará entrar. Se Ele se agradar, a gente entra. Independente de dificuldade de quem está lá, se vão morrer, se não vão morrer, se a gente sabe lutar, se não sabe lutar. Então, qualidade sempre foi muito primais para Deus do que quantidade. Exatamente. Então, o problema de hoje é isso daí. Meu Deus. Essa falta de devoção profunda com Deus. E nós precisamos de um avivamento. Nós temos que clamar por esse avivamento. Precisamos do avivamento. Necessitamos. Nós, deixa eu nomenclaturar, usar a nomenclatura aqui, geração da última hora somos nós. E nós precisamos desse avivamento. Meu Deus. Tá. Agora você já sabe identificar uma igreja que é realmente avivada ou uma igreja que acha que é avivada, mas só é movimentada aos sons da bateria, aos sons das melodias ou ao som das palavras coaches, né? Sim. Dos fundos musicais, né? Emocionais. Motivacionais, né? Os discursos motivacionais. Tá respondido, hein? Meu Deus do céu, muito forte. Meu amigo pastor, falando em responder, vamos responder a pergunta da galerinha? Vamos lá. Tiver o nosso Tem uma galera lá no Instagram que mandou uma série de perguntas e eu selecionei algumas. Vamos lá. É porque são tantas, a gente vai ficar aqui até amanhã. A gente já está encaminhando para o encerramento, mas eu quero te pedir, compartilha esse vídeo, mande para o máximo de amigos que você puder. Gente, olha abençoe vidas, gente. Abençoe Exatamente. Vidas. Olha a vastidão de conhecimento que você está tendo acesso aqui hoje. Não seja egoísta, não seja guloso. Isso. Não coma o bolo sozinho. Divida com os demais.
Parta essas fatias de pizza, dê para mais pessoas aí. Não deixe de se inscrever se você não é inscrito e ative o sininho de notificação para cada novo episódio do 2D Podcast você participar com a gente. Agradecendo aqui a Citron Instrumentos Musicais e a Multipresentes, né, que são as nossas queridas aqui semeadores, as nossas patrocinadores aqui. Muito obrigado a vocês. Estamos aqui com pastor Átila Ribeiro, escritor, ministro, professor, bacharel em teologia e é um cirúrgico, vamos dizer assim, nas palavras, um leitor exemplar. Está aqui o livro dele. Você está conhecendo um pouco mais, você pode também encontrar um pouco mais dele nas redes sociais, né? No Instagram, você é só procurar lá, Letícia e Átila, @Letícia e Átila, você já acha ele. No Facebook, é Pastor Átila Ribeiro, não é isso? Isso. E no YouTube... Átila Ribeiro Oficial. É Átila Ribeiro Oficial. Ele tá com o fonezinho dele quase caindo da cabeça ali. Tá quase caindo? Tá quase, agora acertou. Aí. E você pode também se inscrever para fazer parte do curso, né? Você pode se formar em teologia, você pode fazer os cursos que ele ministra. Você pode também se tornar aí um doutor no conhecimento bíblico com as aulas desse grande amigo Átila Ribeiro. Será um prazer ter vocês conosco lá no nosso seminário. Então vamos às perguntas? Tem perguntas? Vamos fazer tipo que um jogo rápido aqui, né? Tentando fazer umas Peguem leve nas perguntas aí, pessoal, por favor. Hein? Eu selecionei as mais aqui, vamos lá. Sabe? As mais fáceis que selecionou, espero. Claro, as menos polêmicas, sabe? A primeira pergunta é: o que seria o espinho na carne de Paulo? Olha, nós temos várias especulações, ok? A Bíblia não dá de forma clara uma resposta a isso. Mas há quem diga que pelo fato dele apresentar a uma igreja, de umas igrejas que ele vai participar, ele vai falar sobre o seu problema nos olhos. Há quem diga que aquele espinho na carne era o seu problema de visão, ok? Há outros que acreditam que alguém vinha o acusar da sua vida passada, que ele perseguia a igreja, para ele não se soberbecer as visões. É acordo entre os teólogos que quando Paulo diz: conheço um homem que se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, 2 Coríntios capítulo 12, ele vai falar isso, ele está falando dele mesmo. Esse homem que ele não sabe se fora do corpo, se no corpo não sei, era ele mesmo. Foi me dado dele? por causa... Isso. Ele não sabe se no corpo, se fora do corpo. Ele está tendo ali um arrebatamento de sentidos, possivelmente. Entendi. Eu não vou tocar nesse ponto agora, porque não é o alvo da pergunta, mas sobre o espinho na carne, ele mesmo diz: e para que eu não me exaltasse por causa da excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás. Entendi. Então há quem diga que essa pessoa vinha acusar ele: tu não era perseguidor da igreja? E agora está aí querendo pregar e tal. Há quem diga, não estou afirmando. Sim, é uma teoria. É uma especulação, uma teoria, até mesmo especulativa, certo? Agora nós não podemos saber falar de fato o que é o espinho na carne. Agora eu posso afirmar o que não é. Sim. Eu posso afirmar o que não é. Eu abri um vídeo uma certa feita, me enviaram esse vídeo, até para eu fazer uma análise, até no meu canal, eu faço análise às vezes. Sim. Quando não é algo muito polêmico, eu não gosto de entrar nessas polêmicas. Apelativo. Não gosto. Até por respeito à pessoa, às pessoas, aos meus seguidores no canal, eu acho que eles não se inscreveram para isso. Sim. Então eu acho que mas mandaram eu analisar um vídeo e quem sabe fazer um vídeo contra. Eu disse: não vou fazer. Falaram que o espinho na carne de Paulo era homossexualismo. Não, nós não temos base para isso na Bíblia, para afirmar isso daí. Sim. Ok? Não estou denegrindo a imagem de ninguém, só estou dizendo que a Bíblia não dá margem para afirmar que seja isso. Sim. Né? Não dá margem para isso. Também não dá margem para dizer que era o fato de Paulo ser alguém muito soberbo. Também não dá margem. Eu acho que, à luz da Bíblia, Paulo não há uma outra pessoa mais humilde que Paulo. Talvez um temperamento muito forte, sim, mas soberbo, não. Mas para que ele não se soberbecesse, foi dar esse espinho na carne. Não é porque eu me ensoberbeci. É para que não se soberbecesse. Enfim, esses dois pontos que eu queria frisar que não é. Agora, o que é, eu não tenho como afirmar com convicção. Tá respondido. A próxima pergunta. Como diferenciar nas escrituras sagradas parábolas, metáforas,
de histórias e relatos. Achei interessante. Interessante, né? Acho que foi um teólogo que fez essa pergunta, só pode. Não, até que não. É um estudante Pergunta de psicologia. difícil, rapaz. Pergunta do Brendo Lucas. Brendo Lucas, parabéns pela sua pergunta, viu, meu amado? Pergunta que você me colocou no estreito, hein? Só que não. Bom, vamos lá. Basicamente falando, o termo parábola vem do grego parabolê. Parabolê é a tradução do hebraico mashal. Mashal. Provérbios capítulo 1, né? Provérbios de Salomão, filho de Davi. Mishle Shlomom ben Davi. Meler Israel. Provérbios, no plural, né? Construto, de Salomão. O termo mashal é uma comparação. Foi traduzido para o grego como parabolê, né? Português, parábola. E para nós o latim, parábola. Isso, no latim, parábola. Então, o termo comparação. O que é uma parábola? O que é uma história? O que é um conto? Parábola é algo que talvez aconteceu, estava acontecendo ou ia acontecer. A mensagem de Cristo nas parábolas é para que o pessoal pudesse entender melhor a sua mensagem. Então, ele fazia uma comparação de uma história, algo que aconteceu, com uma experiência a ser tirada daquilo dali. Essa é a diferença da parábola. Uma história, ela de fato aconteceu. É algo que realmente aconteceu. Realmente aconteceu. Agora, um conto, não. O relato. Conto, algo que talvez não acontecia. Dependendo da palavra semântica para conto, né? Sim. Existe semânticas. O que é semântica? É a gíria da palavra, né? É a gíria. Nós que estudamos o texto original da Bíblia, né? A língua original, nós temos que diferenciar o que é a forma lexicográfica da palavra, né? A forma etimológica e a forma semântica. Semântica é o uso da palavra em vários contextos. Vou te explicar o que é semântica de forma bem simples. Fala pra galera. Se eu falar bem assim com você, ó, Luan, já é quase 10 horas, é hora de picar a mula. O que eu disse? É hora de ir embora. Só que se você pegar a palavra picar a mula no dicionário, de forma literal, lexicográfica, de forma literal, você vai ver que picar a mula significa pegar um animal quadrúpede e esquartejar. Né? Sim. Agora, a etimologia dessa palavra, tem gente que vai no púlpito, né? Vai pregar e fala bem assim, ó, esta palavra, na etimologia, significa isso. Etimologia é a ciência que explica quando, como, onde e por que a palavra foi criada. Essa palavra, picar a mula, foi criada pelos tropeiros do Nordeste, na época, para quando eles iam a fazer o animal marchar, eles davam uma batidinha no animal para que eles marchassem. Foi de forma semântica, que é a gíria da palavra, significa sair com pressa. Né? Então, semântica de conto, às vezes, é algo que não é verdade. Então, essa, basicamente falando, é a diferença aí, bem básica, viu, amados? De parábola, história e conto. Brendo, tá respondidíssima a sua pergunta. Próxima pergunta, vamos lá. Essa aqui, vamos jogo rápido, que a gente já está nos últimos minutos aqui da nossa transmissão, mas tá bom demais, gente. Fale sobre onde entra... interessante isso daqui, ó. Fale sobre onde entra a era dos dinossauros e dos homens primatas. Se a Bíblia menciona alguma coisa disso. Sobre os homens primatas, eu não vou comentar, né? Porque nós criacionistas, nós não acreditamos na macroevolução. Sim. Nós acreditamos na microevolução. O que é macroevolução? A evolução de uma espécie para outra. Os evolucionistas... No populacho é o homem vir do macaco. Isso, uma espécie para outra. Macaco, depois foi com o tempo, homo sapiens sapiens e tal, até virar homem. Nós não cremos nessa teoria. Não cremos nisso. À luz da Bíblia, Deus criou o homem. É a criação perfeita de Deus. Certo? Criou o homem no estado em adulto. E depois ele foi evoluindo, ó. Oxe. Oi. Sangue, fogo e gasolina. Calma aí. Ei, querosene nele. Depois ele foi procriando, né? Gerando. Enfim. Corta a parte que tá evoluindo aí. Jesus. Mas você já se retratou. Então nós vamos, sobre o dinossauro, nós temos também pensamentos. Lembra daquela teoria da lacuna que eu disse? Isso. Entre Gênesis 1 e 1, vocês vão ver no início do vídeo aí, depois. Eles acreditam que ali os dinossauros foram extintos. Entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2. Eu já corroboro com o pensamento da teoria da Terra Jovem, de que os dinossauros foram extintos no período do dilúvio. Naquela época, o dilúvio foi universal. Pastor, mas então os dinossauros viveram junto com os homens? Sim.
Você já viu alguma onça lá no Amazonas? Eu não, nunca fui lá. Você já viu algum leão? Não. Mas existe. Existe. Só que na época, os dinossauros existiam. Só que a população não tinha acesso a eles, era longe. Acesso, né? Era muito longe, o mundo tinha... Então eles foram extintos no dilúvio. E é notório, achamos fósseis. A arqueologia... Não é teoria, não, né? Não é teoria, queridos. Eu não tenho tempo para explicar ela, porque nós temos pouco tempo. Mas quem sabe, na outra oportunidade, a gente pode falar sobre as teorias e sobre a arqueologia bíblica também, né? Sim, quem sabe você pode chamar uma pessoa que... eu creio no evolucionismo. A gente conversa a respeito. A gente faz olha aí, ó. De forma respeitosa, toma disposição. Tá. Então, eu penso que eles foram extintos ali, tá bom? O irmão que fez a pergunta aí, eles foram extintos no dilúvio. Então, existiu o dinossauro? Obviamente, nós não temos como tirar a prova arqueológica dele. As ossadas que encontraram. Agora, a datação do carbono 14, por exemplo, aí já é difícil a gente aceitar. Mas, basicamente falando... Tá respondido, então. Tá respondido. Próxima pergunta, jogo rápido. O suicida vai pro inferno? Bom, primeiro lugar, o que é o suicídio? Ah, não, ele não é homicida. Ele é suicida. Bom, antes de eu responder, eu gosto de fazer isso daqui. Respeito àqueles que talvez estão nos ouvindo aí, tiveram algum ente querido que se suicidou. Sim. Eu, há pouco tempo atrás, perdi um grande amigo. Sim. Grande amigo por causa disso daí. Enfim, então, acho que... E é um questionamento, acho que, de muitos cristãos, né? Sim. A pessoa que tira a própria vida. E aí? Então, o que é o suicídio? Vai ser salvo ou vai pro inferno? Basicamente falando, é um homicídio contra si mesmo. Isso. Então, querido, se ele fez isso em sã consciência, a pergunta não é se ele vai para o inferno ou se ele não vai. A pergunta é, se ele fez isso em sã consciência, se ele não tinha perdido ali a sua razão no momento, porque vai muito disso, né? Às vezes está passando por... Existem níveis de depressão. Exatamente. Pelo menos 3 ou 4. Semana passada nós falamos sobre isso. Olha aí, então pega aí o psicoterapeuta que teve aqui semana passada. Isso. Dê uma olhada no vídeo dele, com certeza ele falou sobre isso de forma níveis, bem mais... ele detalhou. Tem uns que divide até em 4. Ele falou sobre exatamente, isso, com certeza. A gente vai colocar um card aqui em cima, você pode ir lá na entrevista dele, Top. dar uma olhada no que ele disse e aí a gente volta aqui. Top. Então, nível de depressão. Um nível que a pessoa perde ali a sua razão. Ele controle isso, mesmo, seu controle, seria o controle. Se ele cometeu nesse momento, aí eu não sou de colocar ele no céu ou no inferno, não posso fazer isso, não tenho autonomia para isso, mas aí é coisa dele com Deus. Mas agora, se ele fez consciente, meus amados irmãos, é complicado afirmar que ele foi para o céu. A Bíblia não fala muita coisa sobre, né? Não, a Bíblia fala que os homicidas vão para o inferno. Dos homicidas, os homicidas que cometem contra outra pessoa. pessoa. E o suicídio é um homicídio contra si mesmo. Sim. Contra si mesmo. Entendi. Tira a sua própria vida. Né? Então aí ficou meio que... Quem é que deu a vida? Deus. E quem é o único que pode tirá-la? Ele mesmo. Só ele. Mas a vida é minha. Não, a vida não é sua, a vida é de Deus, foi Deus que te deu. Ele te emprestou. Próxima pergunta, me fale sobre a sua experiência sobre o batismo do Espírito Santo. Antes eu queria só que rapidinho, que nós estamos agora 6 minutos. Bora. A diferenciação do batismo no Espírito Santo e aquilo que nós estávamos falando que era a respeito do dom de línguas, né? Uhum. Bom, em primeiro lugar, eu fui batizar com o Espírito Santo com 9 anos de idade. Né? Eu era bem criança, recebi aí o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica no orar em línguas, ok? Isso. Agora existe a evidência externa e a evidência interna do Espírito Santo. Não dá tempo de comentar sobre cada uma delas, mas existe isso daí. E existem os dons espirituais. A classe de dons tem pelo menos 3 na Bíblia, né? Espirituais, de serviço e os dons ministeriais, certo? Dá para gente dividir esses 3 níveis. Mas no concernente aos dons espirituais, um deles é o dom de variedade de línguas. Certo? Então, às vezes, com o batismo no Espírito Santo, nós pentecostais clássicos, né, chamamos de históricos, chamamos de clássicos, chamamos de segunda bênção, é a evidência em um dos dons espirituais. E o que mais se manifesta é o dom de línguas. E nós temos Atos capítulo 2, que aconteceu isso, Atos capítulo 10, Atos capítulo 19, e nós temos a história bíblica da igreja, nós temos até a patrística, enfim.
para corroborar. Vocês viram que para cada ponto esse homem tem uma vasta... Ele vai assim, ó. Imagina um capial, quem é da roça vai entender, um capial alto, que boi não veio pastar, e você vai desbravando assim, vai agarrando. O homem vai desbravando assim, ele vai saindo de assuntos para outros. É forte. Glória a Deus. Última pergunta, então. Sim. Fale um pouco sobre divórcio. Aí, ó, sobre o segundo casamento, biblicamente falando. Biblicamente falando, nós temos, é um assunto que a gente poderia ficar aqui a noite toda falando que não chega. Todos os assuntos para ele, a gente, aqui, ó, o mãozão dele chega, faz assim, ó. Isso é quando a gente é colocado no estreito, a gente responde assim, entendeu? Bom, biblicamente falando, existem cláusulas para o divórcio. Sim. Na época de Cristo, existiam duas escolas que falavam a respeito. A escola de Hillel e a escola de Shammai. A escola de Shammai era mais literalista. Não pode divorciar de jeito nenhum. A não ser que seja por causa de fornicação, de adultério, né, que está no texto grego. Porneia, no texto grego, que é diferente de moikeia, no grego. Outra hora a gente fala sobre isso. Já Hillel, não. Por qualquer motivo, poderia separar da esposa. Cristo foi contra essa interpretação. Aliás, eu troquei as escolas, né? Cristo foi contra essa interpretação. Cristo, em Mateus capítulo 19, vai falar sobre isso. Ele foi contra a interpretação de que por qualquer motivo podia se separar. Sim. Cristo foi contra isso. Né? Porque ali naquele texto, ele está defendendo mais a mulher. Porque existe diferença, para quem não sabe, do divórcio e do repúdio. Ok? Existe o divórcio e o repúdio. Expressões originais diferentes. Tanto no hebraico quanto no grego. Diferente para divórcio e repúdio. O que o homem fazia? O homem podia adquirir outras núpcias. Sim. Então, para ele não ter que devolver a mulher para a família e devolver as coisas, os bens que pertenciam a ela, ele só repudiava. Mandava embora. Despedia, mas não dava carta de divórcio. Certo? Então, a mulher ficava presa a ele, ele podia adquirir outras mulheres, mas a mulher não. Mas a mulher não. Aí Cristo disse, se você repudiar, dê-lhe carta de divórcio. Tá entendendo? Então ele está fazendo por isso que ele disse que quem casar com a repudiada comete adultério. A mulher tem que estar liberada. Porque ela está repudiada, mas ela ainda está casada com o antigo marido. Ela não está com o marido, mas eu não vou conseguir esmiuçar esse assunto aqui hoje. Só estou passando por cima. Sim. Quem vai ver o vídeo depois, mas ele passou por cima e explicou bem. Para saber mais, você vai nas redes sociais dele. Pega nas redes sociais. Abre uma caixinha de perguntas e fala. Isso. Eu tenho certeza que só para uma pergunta vão ser 15 stories. Aí para a próxima pergunta, mais 20. Porque a resposta é muito longa, né? Agora um conselho. É muito... Agora, esse tema é importante. Demais. Porque a gente vê, como a gente vê crises matrimoniais, a gente vê muitas pessoas com essas dúvidas. Isso. Um conselho. Queridos, lute pelo teu casamento. Tá? Mas já que pode... Em primeiro lugar, ninguém está dizendo que pode. Viu? O conselho nosso é lute pela sua família. Lute pelo seu casamento. Pense nos teus filhos. Pense no seu cônjuge. Pense na sua vida. Irmãos, a última coisa que você vai pensar é na separação. Tome cuidado. Já não estou aguentando mais, irmão. No casamento, você pode lutar até o final. Agora, depois que você se separar, aí já fica difícil. Fica mais difícil. De lutar. É melhor lutarem os dois juntos do que um lutar sozinho. Uau! Meu Deus, é nesse clima de aconselhamento e recheados aqui, ó. Estamos aqui arrotando conhecimento, de tão cheios que estamos, mas com aquele gostinho de quero mais. A gente, infelizmente, a gente vai encaminhando pro final. Que pena, meu irmão. A gente vai tendo que terminar aqui. Eu oro a Deus por uma nova oportunidade como essa, porque é difícil conseguir uma agenda com esse homem, viu, gente? É difícil. Exagero. Mas aprove o Senhor. Querido pastor Átila Ribeiro está aqui conosco. E mais uma vez eu quero te pedir, segue ele nas redes sociais. Siga lá. Viu? Nosso canal no YouTube, Instagram, Facebook. A gente vai até falar de novo. O Instagram é Átila e Letícia, @Átila e Letícia. O Facebook é Pastor Átila Ribeiro, né? E o YouTube é Átila Ribeiro Oficial. Para você ver que recusa imitações. Isso aí. Ok? E se você quer se inscrever para fazer a aula, né? Ou um dos seus cursos, você pode entrar por esses canais de comunicação ou tem algum telefone específico? Tem o meu telefone 028 999 49 23 79. Repetindo, 028 DDD 28 999 49
2379. Ou com a minha secretária, minha princesa Letícia, a qual eu quero mandar um grande beijo. Te amo, meu amor. Letícia. 028 99971 9221. Um beijo para minha esposa, minha secretária, ela que toma conta das minhas agendas, ela que manda, varão. Ela que manda em você. Meus filhos, Tainá e Yuri, minha cantora favorita, Tainá, meu pregador favorito, Yuri. Amo vocês. Um abraço para essa família my querida. life for you. Olha aí! Eu achei que ele ia falar em hebraico, mas ele quis me humilhar aqui. Não, eu quis aprender contigo, rapaz. Queridos amigos, muito obrigado a todos vocês pela participação. Foi muito bom ter esse papo Glória aqui, amigo. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que lhe agradeço o convite. Eu que lhe agradeço, de coração. Maravilha, muito bom. Conte conosco. Você pode ficar à vontade, lançando novos livros, novos materiais. Pode falar, vem. A gente dá esse espaço aqui. Vai ser um prazer te receber sempre. Prazer. Com novos temas aqui. Muito bom. Que Deus lhe conserve dotado em conhecimento e cada vez mais apaixonado pelo saber, como Glória a gente vê que você é, né? Glória a Deus. Que Deus te abençoe grandemente. É você que participou aqui com a gente no chat. Muito obrigado a todos os pastores, aos alunos do Pastor Átila, Deus abençoe todos aqui. Os meus alunos, eu não posso esquecê-los. São vocês que me inspiram a estudar. Deus abençoe. Obrigado por me ouvir, por me aturar me aturar no seminário. Tem gente que faz o presencial e o online comigo. Cara. Olha aí. Meu Deus, vocês são os guerreiros. Para você ver como que é forte o mistério. Glória a Deus. E a gente vai deixar também na descrição aqui desse vídeo todos os contatos e as mídias sociais do pastor para você entrar em contato e também a nós. Segue lá no Instagram, @cantorluanfelipe, ou tudo que você colocar no tio Google, Cantor Luan Felipe, você me acha. Instagram, Facebook, página oficial, YouTube, e-mail, tudo lá. Você já me acha. Então, Cantor Luan Felipe é o nickname que você pode colocar lá no seu search de pesquisa que você vai me encontrar lá, viu? Muito obrigado pela sua participação, pela sua interação, e você que vai assistir agora no pós-vídeo também, toda segunda-feira, 8 da noite, a gente tem um episódio novo do 2D Showcast. Hoje foi exclusivamente a quarta, para nós alinharmos a agenda desse grande homem aqui, mas foi uma honra ter essa gravação especial. Mas toda segunda-feira a gente tem um encontro marcado aqui, 8 da noite, viu? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que esse conteúdo seja repassado para o máximo de pessoas que você conseguir, e muito, muito obrigado pela sua participação. Tem considerações finais? Sim, eu quero deixar aqui minhas considerações finais ao meu amigo Luan pelo convite. Obrigado. Para mim é uma honra grande, com toda sinceridade do meu coração, estar contigo aqui. Essa humildade de pessoa, um dos maiores cantores aqui da nossa região. Deus abençoe copiosamente. Eu queria ser cantor, Luan. Quando eu vejo diante do Espírito Santo, só que quando eu vejo um varão cantando, eu acho lindo demais. Só que um dia eu fui cantar, Deus disse, vai pregar. Fique só no ensino mesmo, que tá, Deus abençoe. A fala é melhor. É uma alegria. Meu pastor está aqui comigo, ele está ali quietinho, não quis aparecer, né? Pastor Fabrício Cardoso, meu pastor mesmo, viu, irmãos? Meu amigo e meu pastor. Deus abençoe sua vida. Vai dar nem um tchauzinho, não? Deus... Mas tem que chegar aqui. Bota só a carinha assim aqui, ó. Bota a sua cara mais. Olha meu pastorzão aí, ó. Apareceu ali, ó, o rosto dele aí. Pastorzão abençoado, esse é homem de Deus, você é meu amigo. Olha lá o sorrisão dele, de orelha a orelha. Eita! Também a minha família, minha esposa, meus filhos, meus alunos ali do seminário, viu? Meu diretor do nosso seminário, pastor Leonardo Andrade, um grande amigo, amigaço mesmo, mais chegado que irmão. Deus lhes abençoe. Amém. Um abraço a todos. Um conselho a você que gosta do assunto teológico, ainda não teve oportunidade de fazer um curso teológico, ainda não pôde fazer, um conselho para você, pastor, é muito difícil. Um conselho em hebraico. E um conselho em grego. Nós temos uma frase em hebraico que diz assim, olha, todo começo é difícil. No grego, todo começo é difícil. Argemiro Gonzalez, um grande filósofo, ele disse o seguinte, todo caminho, por mais longo que seja, começa sempre com o primeiro passo. Deus abençoe a todos copiosamente, e eu vou encerrar orando em hebraico. Olha aí! Me empolguei, viu, irmão? Eu vou agradecer a Deus por ter nos mostrado o caminho da salvação através de Jesus, o Messias. E bem dizer ao nosso Cristo. Amém. Podemos orar? Como é que é amém em hebraico? Amém, amém. 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 Todarabá, Adonai, Eloheinu, Melech haolam, Asher Natan, Et Dere, HaYeshua, Bamashi, Yeshua, Baruch,
Amém. Muito obrigado, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, por ter nos mostrado o caminho da salvação, através de Jesus, o Messias. Bendito seja Ele. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, gente. Tchau!